Thank you. Então, estamos on, Dani. Uhul! Eu tô aqui Ai, na minha sala virtual, né, em Nova hum. Delhi. Quando eu quero viajar para lá, eu aplico esse filtro, mas me sinto super, então eu tô bem confortável. Como vocês podem ver, tá dia, né, aqui. É, E, e assim, super feliz que a gente vai ter esse call gravado para você contar um pouquinho das suas experiências. A gente, conversando, colocou o nome assim desse call, Dani Viaja, para dentro e para fora. para dentro e para fora. Então, acho que a gente pode começar daí e depois, se a gente quiser, a gente desvirtua. Tá, bora lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Daniela, eu sou professora de yoga há uns 6 anos, eu acho 6 ou 7 anos já. Como formação, eu sou engenheira, trabalhei com aviação, já dei minhas voltas aí nesse meio profissional, também trabalho com algumas terapias. Enfim, aquela história da buscadora, né? E aí, eu acho que essa introdução era necessária para que a gente começasse no porquê que eu resolvi viajar, de onde veio essa ideia, e um pouquinho, né, agora do que suscitou, para ir apresentando mais gradualmente ao longo da nossa conversa. Eu já tinha feito, eu já mudei várias vezes de carreira e com isso sempre eu ia dando chance para novas Danis irem se apresentando, né? E era interessante como eu brinco, né? Na minha infância eu treinei isso quando eu mudava de escola, de cidade, né? E era assim, cada lugar que eu ia, eu olhava e dizia, pronto, não gosto daquela atitude tal fica naquele lugar, a partir de agora essa não é mais parte da Dani, né? E aí eu ia indo. E fui fazendo isso. E eu acho muito interessante que em viagem a gente tem como fazer essa mudança também, né? E querendo ou não, não demanda que tu se mude de cidade, né? Fazer uma mudança com o tamanho de mudar de casa, trabalho, né? Que dá essa oportunidade também da gente deixar e experimentar novas facetas. Que é uma coisa que a arte nos permite, coisa que eu aprendi a valorizar muito na viagem, tá? Porque antes, imaginem, né? Eu era engenheira, então, assim, bem cartesianinha, e aí, até chegar ao que virou hoje, rolou uma abertura grande nesse sentido. E aí eu fui começando a experimentar novas facetas, e eu sempre tive, mesmo sendo imagina, a minha família, origem alemã, interior do Rio Grande do Sul, nem tinha ouvido falar de yoga, mas eu não sei, a Índia sempre teve um chamado muito forte para mim. Então, quando alguém falava em viagem, eu sempre tinha essa coisa aí da tua casa, de Delhi, de ir para lá, aquele caos, de alguma forma, sempre me chamou. E aí, em 2012, né, eu fui para o Sri Lanka, e aí, numa oportunidade de trabalho, fui trabalhar lá. A ideia era ir para a Índia, mas acabou que surgiu essa oportunidade no Sri Lanka, que o Sri Lanka nada mais é que uma versão soft da Índia, né? Então, assim, a cultura é muito semelhante, mas é um pouco mais limpo, um pouco mais organizado, enfim. E aí eu dei um pulinho na Índia. Mas eu fiquei com aquela coisa de tipo assim, não foi o suficiente. E a vida tomou seus caminhos, né? Voltei, trabalhei, mudei. Yoga entrou full na minha vida. E aí, nessas mudanças todas, nesses últimos anos, eu estava muito feliz, e eu vou dizer a palavra que seria satisfeita, com o que eu estava vivendo com o yoga e as terapias no Rio, né? E, e já tinha conseguido turmas, estava bem entrosada, me sentindo realmente, sabe, peixe na água, literalmente. É, e aí eu entendo que as mudanças, elas normalmente vêm a partir de um ponto de insatisfação. Né? Normalmente, uma mudança vem de um ponto de insatisfação. E ele pode vir de uma sensação de incompletude ou de extrema dor. Tá? E eu acho que, graças a Deus, por estar sempre muito aberta a mudar, e aí ouvindo essa vozinha que falava aqui no meu ouvido, as minhas mudanças vieram de um senso de incompletude e não de uma dor aguda.
Então, quando eu decidi viajar, foi aquela coisa assim, cara, tá tudo demais. Eu moro onde eu gosto, eu amo as minhas turmas, eu amo porque eu trabalho, mas tá faltando alguma coisa. E foi esse tá faltando alguma coisa que foi o start para essa viagem. E eu não sabia nem direito como eu ia começar e para onde eu ia ir. E aquela coisa, o universo, quando a gente se abre, a gente começa a perguntar, e para mim a chave é essa. Se você aí que está assistindo essa conversa, né, não quiser nem assistir tudo, eu posso te dizer uma coisa, só começa a perguntar. Que eu acho que o erro, o sofrimento e tudo começa porque a gente para de se perguntar. Por que eu estou fazendo alguma coisa? Por que eu estou vivendo alguma coisa? E aí a gente começa literalmente vivendo piloto automático, nas expectativas dos outros ou até nas histórias que a gente criou, projetou lá no passado, as fotos que a gente tirou da nossa vida e que a gente parou de ir olhando, né? As relações que a gente parou de realmente viver. Eu sempre, né, falo isso. Frequentemente as relações acabam se perdendo porque as pessoas começam a se relacionar simplesmente com uma imagem, com uma projeção do que é a outra pessoa e param de ver o que realmente está lá, né? E aí é a questão de perguntar. E eu comecei a me perguntar o que está faltando, não sei. E eu comecei a perguntar para onde eu vou. Eu comprei a passagem para a Índia sem saber exatamente para onde eu ia e sem saber que curso eu ia fazer. Eu sou muito curiosa e amo estudar, então eu sabia que eu ia fazer um curso e eu comecei a dar uma olhada em cursos. Acabou que Vedanta apareceu e eu não sabia muito bem de Vedanta, mas eu já tinha assistido uma aula aqui, outra lá, e aquelas palavras, né, aquela coisa toda do sânscrito, que tem uma pegada muito forte em todo do yoga que a gente estuda, já tinha, né, tinha coçado aqui a orelha. E eu já tinha ouvido falar um pouco do Bhagavad Gita, não de uma forma tão profunda, mas. E aí dei uma olhadinha e eu falei, beleza, eu acho que vai ser por aí. Recebi a indicação de um ashram através de um amigo, ele falou: olha, eles são muito sérios, é uma linhagem muito íntegra. E aí eu falei: beleza, vamos ver se o universo abre essa porta. Abri a aplicação, né? Me inscrevi. E é aquela história, eu sem background nenhum, falei: bom, talvez eles me aceitem porque eu sou professora de yoga. Mas, né, o não eu já tenho, vamos tentar. E eu já tinha comprado a passagem e eu só não tinha ainda o visto. E eu estava esperando o visto para tentar pedir um visto de estudante, né, para conseguir ficar mais tempo. E graças a Deus eu fui aprovada e, enfim, comprei só a passagem de ida, porque eu me conheço e eu adoro flexibilizar, adoro abrir essa porta para o universo me surpreender. Então, comprei só a passagem de ida, mas eu tenho um grande professor de yoga que eu confio muito e ele me sugeriu um outro ashram para ir. Então eu falei, beleza, eu vou primeiro nesse curso, que já tem data, e aí depois eu vou nesse outro ashram. Cheguei lá no ashram, né, no primeiro ashram, que era do Dayananda, completamente crua, e foi interessante revisitar esse lugar de aprendiz, de não saber nada, mas com as vivências que eu já tinha, com a vida de yoga que hoje eu levo, né? Porque yoga não é uma aula que eu vou lá e dou uma aula física. É um estilo de vida, é uma filosofia. Que eu sinto que, de uma forma, eu já, de certa forma, vivo isso, né? E aí, chegando lá, eu me observar a todo momento, onde eu tinha medo, onde. Eu passei alguns perrengues logo quando eu cheguei, entraram no meu quarto e roubaram dinheiro no meu quarto. E aí é uma coisa muita vulnerabilidade, sabe? Então, eu me senti muito vulnerável do outro lado do mundo. E aí, nem o meu quarto, que seria o único lugar protegido, era realmente protegido. Eu falei, gente, né? Será que é um sinal ruim? Dani, Ah, não, eu não quero te interromper, que está num vai. flow muito legal. Mas eu ia te perguntar que cidade, onde é esse primeiro acha? Ah, sim. É em Rishikesh. Olha, eu com o sotaque bem brasileiro, né? Rishikesh. Mas fica próximo lá do nordeste da Índia, né? Fica Vou botar o mapa, que tal? isso, ótimo. Vou Fica botar o mapa pertinho, aqui pra gente. fica pertinho do Nepal, então, inclusive, quando às vezes os alunos, o visto, né? Ele
terminava, as pessoas pegavam e dava para ir até de carro, de ônibus, né, para o Nepal. Uhum. A maioria das pessoas iam de avião, porque é mais cômodo, mas é possível, principalmente nessa época que eu cheguei, que era metade do ano, quente pra caramba. Se vocês acham, quem aí é do Rio, né? Se vocês acham que o Rio é quente, vocês não conhecem Rishikesh no verão. Meu Deus. Para dormir, eu ficava pelada, eu tinha levado canga junto, botava água na canga, deixava ela molhada, botava em cima do corpo e ligava o ventilador para tentar dormir. Então, isso é nesse Uttarakhand, né, que É, é esse tipo estado, né, uma é. região. Uttarakhand. Uttarakhand. Eu vou dar Uttarakhand. um zoom in aqui. É, Rishikesh. Rishikesh. isso. Rishikesh. Isso Rishikesh. aí. Here, É. here, here. Here, madame. Here, madame. É, como é que chama esse rio aqui, Dani? Qual? É o Ganges aí? Eu não consigo enxergar. Acho que é o Ganges. Eu não sei se é o Ganges, mas eu queria que você respondesse Ganges. Tá. Bom, para quem não conhece muito da mitologia ou muito da história da Índia, né? O Ganges é o rio mais sagrado da Índia e eles têm várias rotinas, principalmente o hinduísmo, que foi a cultura que eu mais me aproximei nessa minha viagem, porque acreditem, a Índia não é só hinduísmo, tem budismo, tem muçulmano, tem a católica, tem todas as religiões. Mas lá nessa região, né, e pelo ashram que eu estava, eu me aproximei muito do hinduísmo, e o Ganges é, assim, referência, tem música, tem a Ganga, né, a deusa, a história, né, que Yamuna, quando o Ganges, a princípio, veio para a Terra, né, Shiva teria descido o Ganges pela sua cabeça para reduzir um pouco da força e não destruir a Terra. Então é algo que tem muito uma conexão com essa energia de Shiva, de transformação. E aí é um ritual que faz parte das rotinas diárias deles, né? Então, para quem mora perto do Ganges, mesmo para quem não mora perto, deveria pelo menos uma vez na vida fazer o deep, né? Que é fazer esse mergulho no Ganges. Mas para quem mora perto, como o ashram era na beira do Ganges, depois acho que a gente vai conseguir mostrar um videozinho do mergulho que eu fiz no Ganges. É quase como se fosse um batizado, assim, né? Então chega algo muito importante energeticamente. E sim, para todo mundo que conhece um pouquinho da Índia, o Ganges, né, não é a coisa mais limpa do mundo, né? Esse ashram ficava em qual margem? Que eu já dou uma aproximada aqui. Esse É, primeiro. ele Porque o segundo ficava. foi o Shivananda, né? O primeiro era onde? Não, o segundo foi no Ashram da Ama. O primeiro, que Ah, era do ah, Dayananda, ficava na no margem. Tapovan. Isso, ali perto de Itapovã. Ficava isso. Aqui, acho que essa figurinha ali embaixo, do lado direito. Patna Waterfall. Não, aqui Tapovan. Mais ou menos aqui então, né? Por aí. É. Por aqui. Não dá Uhum. para ver a sujeira e o caos do mapa, né? Que pena. Não. Depois eu vou ver se encontro algum vídeo. Aí, quem sabe tu consegue adicionar aí no vídeo para eles Meu Deus. entenderem. No, Eu, ne, é, não, disclaimer rápido. A gente vai ver um vídeo da Dani mergulhando no rio. Eu tomei um splash na cara, assim, do Ganges. Achei que eu fosse ficar cega ou que fosse cair minha língua, alguma coisa ia acontecer, eu não ia sair imune daquela experiência. cara, Porque não dá para acreditar, né? Assim, é outra realidade de realidade, outra realidade, a gente é imundo, misturado, mas ao mesmo tempo é sagrado. é sagrado. E para mim era estranho isso até. Eu questionei muito eles lá. Por que que eles profanavam algo tão sagrado jogando tudo dentro, né? Então, por exemplo, os corpos, né? Os rituais de cremação aconteciam ali na beira do Ganges mesmo e jogavam os corpos. Aí, tá, tudo bem, é sagrado. Mas aí eles jogavam o resto de comida, jogavam oferendas, jogavam sacola plástica, jogavam tudo. E aí
é quase como se não houve uma modernização, né? O ritual é de jogar, mas antigamente era enrolado em folha de bananeira, não em sacola plástica, né? E aí tu via aquela montoeira de lixo e a galera nem aí, tomando banho amarradona. Inclusive, quando eu cheguei, o rio ele passa por um processo quase que de purificação. Tem um período em que a água fica azul. Eu não acreditei quando eu vi a foto, mas quando eu fui embora, estava quase nesse período, então teve dias que eu via a água azul, tu conseguia ver o fundo. Mas quando eu cheguei, era o período ainda de cheia, a água estava imunda. Então, assim, tu via de tudo boiando lá. E a força, eles já tinham me falado, Dani, não brinca, por mais que tu saiba nadar, porque uma coisa que acontece, né, a galera não sabe nadar e vai fazer porque é um ritual sagrado e se afoga, eles falam, mesmo que tu sabe nadar, agarra, tem como se não são cordas, são correntes na beira do Ganges para se agarrar, porque é muito forte. E olha que eu sou forte. Então, assim, cara, eu entrava lá embaixo, mesmo que tu olhasse e não desse nada, a correnteza é muito forte. E aí tu começa a entender um negócio de tipo assim, cara, respeita a água, né? Respeita ali que tem uma história e tem um aspecto energético muito forte. E eu não sei como tu te sentiu, né? Eu esperei a primeira pessoa, pelo menos, fazer o dip, né? Eu falei, cara, eu sou corajosa, mas né, eu ainda tenho um tempo pela frente aqui, não vou me jogar sem ver pelo menos alguém passar sem um monte de dermatite. E aí, o meu amigo foi no primeiro dia, eu falei, tá, beleza, bora lá. Eu tô lembrando do nosso canal de Marapendi aqui também, que às vezes é impressionante a resiliência. É, Assim, milhões e milhões de pessoas aqui na zona oeste do Rio de Janeiro jogando todos os tipos de dejeto, e de vez em quando o canal fica lindo, azul, parece lindo. que jogaram corante na água. E a gente A natureza. pois é uma coisa muito impressionante mesmo, né? Como é que conseguem É. se regenerar desse jeito? E ter peixe, e ter bicho, aqui tem jacaré, capivara, enfim, lá tudo, de tudo. Tudo. É. Mas vamos lá. Você quer mostrar algumas fotos já para ir aquecendo? Eu acho que sim, acho que já dá para mostrar aí. Para quem não me conhece, antigamente eu tinha um cabelão que ia até aqui embaixo, né? Aí acho que a gente na foto aí já vai dar para ver. Chegando É. lá, eu gosto de entrar nos processos imersivos e tem um dos textos que a gente estuda, chama-se, acho que é a Manduka Upanishad, que ela fala de um processo que quando os discípulos iam aprender, eles raspavam a cabeça. Só que normalmente quem faz isso são os homens, né? Mas eu falei, bom, não interessa, para mim não tem essa história de homem e mulher, eu vim aqui para fazer, bora lá. E aí fui e raspei a cabeça, né? Então, para mim, assim, essa foi, acho que a coisa, foi o primeiro baque, né? E foi uma mudança, aí, né, eu tinha feito exercício, já estava vermelha de manhã, mas raspei, não raspei no zero, porque queimava a cabeça, né, o sol é muito forte, então Ah, eles me aconselharam a deixar pelo menos uma basezinha para não queimar tanto a cabeça. Imagina a mulher, né, nunca viu sol essa cabeça, é e por aí, isso? eu fiz uma raspagem Ah, no 1, né, um amigo meu tinha ah, levado a máquina para fazer a barba, e o nome dele Bill, um norte-americano. Eu falei, Bill, bora lá. E aí ele falou, tem certeza? Não. E aí eu falava, Bill, bora lá, Bill. Depois que caiu, não tem mais como voltar. Vamos lá. E foi como quase tudo, que nem a viagem, aquela história. Eu dei o passo e aí depois eu olhei, assim, aí eu olhei para mim no espelho. Foi muito engraçado a primeira manhã, eu olhei no espelho, aí eu olhei, cara, eu vi meu pai. Achei muito engraçado, né? Porque aí eu falei, olha. E aí com o tempo tu esquece. E eu lembrava que eu tinha raspado a cabeça pela cara dos meninos. Porque os meninos, quando iam conversar comigo, ainda, né, sabe aquele choque? E aí, tipo, perguntando por que tu fez isso? Eu esquecia, não acho não tem espelho. E essa foi uma outra questão muito forte com essa questão da vaidade, né? Então, eu já não era assim muito vaidosa, mas enfim, mulher brasileira, nossa cultura tem muito isso, né?
Eu não sei se tu conhece essa brincadeirinha, dizem que para conhecer uma brasileira é só deixar um monte de vitrine. Se estivesse olhando no vidro, tu sabe que é brasileira. Olha só, não É, sabia. aham. É Eu, bem eu possível. ouvi isso. Eu ouvi isso e eu falei, cara, faz muito sentido. A nossa cultura prega muita vaidade, né? Então, mesmo sendo desapegada, tinha ainda algumas camadas aí para ser trabalhadas. E era interessante, porque no ashram, para quem nunca foi, vamos começar desse ashram. O que que é um ashram, né? Ashram é quase como se fosse um templo, né? Então sempre tem um templo, que é essa área, como se fosse uma igrejinha. Isso aí. Então, o templo é quase como se fosse, né, uma igrejinha, né? Mas é muito associado com o hinduísmo. E aí ele sempre pode ter dormitório perto, com cozinha, ou não. Nesse nosso caso aí já era um ashram maior, tem auditório, e aí tu fica lá vivendo uma vida monástica, né? Então, que eles chamam de brahmachari. E aí tu se veste de branco, tinha que vestir branco rigorosamente todos os dias, né? Então, se alguém chegasse na aula vestindo qualquer outra coisa, eles questionavam, era para viver branco mesmo, porque o branco fala da abertura e disso de tu não tá querendo chamar atenção com nada, né? Então, vivendo essa coisa muito plain, muito lisa, né? Não buscando chamar atenção com nada. A comida, né? Então, pode ser um choque para quem vai para um ashram. Esquece fruta, né? Eu sempre fui muito habituada para comer fruta. Verdura, então, crua, principalmente na Índia, é um conselho: não comam nada cru, né? Se for para a Índia, frita, simples. E no ashram era isso. Então, de manhã já era arroz com curry, almoço arroz com curry, de noite arroz com curry. Então, variava o nível das pimentas, mas sempre apimentado, o que não foi um problema para mim, mas era para muita gente. E era isso. Então, assim, a comida muito básica, para mim também não era um problema. O quarto, inicialmente, a gente ia ter que dividir, e aí, com o tempo, eles acabaram decidindo que iam deixar cada pessoa tendo o seu quarto, o que foi um alívio. Imagina viver 6 meses com alguém de uma cultura completamente diferente. Já é intenso viver das 4:30 da manhã até as 9 da noite no nosso grupo eram 50 pessoas. Mas ainda dividindo o quarto, né, a questão do sono pesa. E aí eu fiquei bem feliz quando a gente teve o nosso quarto individual. Chuveiro é uma coisa que choca um pouco para quem nunca foi também, a galera lá não tem hábito de tomar banho de chuveiro, eles tomam banho de balde. Então, tu vai nos banheiros, como se fosse uma torneira, e tem um balde que tu toma banho de canequinha, né? E aí, normalmente, tem um banquinho pequenininho que tu se senta para tomar o banho. Como o ashram era mais antigo, tinha ainda a estrutura do chuveiro que estava bloqueada. Eu peguei um negócio, fui limpando e consegui abrir. Então eu tinha um chuveiro, mas esqueçam água quente, né? Água fria. Então era isso. No verão era muito bom, quando começou a chegar o inverno. Aí eu tive que ir lá na recepção pedir, olha, porque realmente lá chega a nevar, né? Então, assim, fica muito frio. Eu peguei só um pouquinho, assim, chegou até acho que um dia chegou a 6, 7, mas ainda era tranquilo. A galera depois passou mais perrengue. Então, as acomodações eram isso, uma vida bem modesta, os colchões eram desse tamanho, assim, bem fininhos, ar-condicionado, esquece, então era ventilador, uma sala onde a gente sentava no chão. Essa também é uma mudança grande, né, para a gente que está acostumado a estudar aqui. Para quem tem problemas na lombar, muita gente comprando aquelas cadeirinhas para sentar no chão, né, porque é desafiador passar horas lá ouvindo, tentando se manter a concentração e numa postura que para a gente não é confortável, né? Eu, graças a Deus, já tinha um pouco mais de prática por conta do yoga, mas ainda assim, para mim, que praticava bastante, foi desafiador. Então, a dinâmica do ashram é muito interessante, mas leva a um aspecto de moderação, de modéstia em tantas coisas. E assim, espelho, que era isso, né? Que eu comecei com essa descrição por conta do espelho, era um espelho desse tamanho, onde tu usava para tipo, escovar os dentes e ver se ficou alguma coisa no dente. Eu nunca sabia como eu estava. Então, assim, como a gente tinha que usar roupa branca,
tive duas situações lá em que, por exemplo, estava transparente, e aí alguém me cutuca e, né, ô, Dani, vai lá, bota alguma coisa aí por cima, porque está muito transparente. Esse branco aí está muito branco. E se eu pudesse dizer uma das coisas que mais me incomodou, que foi um trabalho interno forte nesse começo, foi com essa questão da roupa. Não porque eu tivesse problema em usar branco, não com nada, mas mesmo tendo raspado a cabeça para não chamar atenção, mulher, chama atenção, né? Né? E aí eu ouvia muito essa coisa, ai, tenta cobrir um pouco mais, usa uma encharpe, cara, 30 e tantos graus, tendo que usar encharpe, porque, sei lá, um pouco do meu pescoço estava de fora, eu ficava revoltada, mas, né, mordia a língua, ia lá, me enrolava né, beleza, vou aprender a respeitar a hierarquia, né, mas foi isso para mim, acho que foi de toda a estadia na Índia, isso era uma das coisas que mais me incomodava. Eu até questionei, eu não sei como tu viveu isso, para ti isso era uma questão, Lígia, quando tu foi fazer essas viagens, ou se era tranquilo? Isso foi uma mega questão, achei curioso você trazer, porque eu nem ia tocar nesse assunto, porque da primeira vez que a gente falou rapidinho, né, a gente nem comentou, mas acho que dessa vez, assim, tive muita consciência da diferença mesmo que as mulheres são tratadas lá. E é bem. Você falou uma palavra que no começo da conversa que é bem o que eu senti, é vulnerabilidade. É como é ser vulnerável de fato. É, Se nós brasileiras às vezes nos sentimos vulneráveis por sermos mulheres, às vezes não, todos os dias eu me sinto vulnerável por ser mulher, lá é muito pior. E isso me trouxe um estado de agitação interna assim super desagradável, uma coisa que eu não soube lidar muito bem assim. Para mim foi um ponto de reflexão bem intenso, porque no começo eu estava julgando e falei, cara, mas será que isso é alguma coisa superficial minha? Eu estou resistindo por alguma questão de ego, né? E aí eu comecei a entender que não. Aí eu comecei a questionar alguns amigos. Eu falei, tá, mas vem cá, por que os homens podem usar regata e eu, mulher, se eu uso uma manga assim que não cobre até meu cotovelo, é um problema? E aí, né, conversei com muita gente, eu perguntava e eu tentava não fazer a pergunta já numa forma reativa, eu tentava ser bem, né, botar o ponto da ignorância. E aí, um deles me respondeu, ele falou: Olha, Dani, a gente quer proteger as mulheres para não sofrer, né, não receber olhares indevidos, não receber é, um tratamento indevido de outra pessoa. E quando ele me falou isso, eu eu não consegui resistir. Eu disse: "Será que não seria mais fácil educar os homens, né? Para que a gente vai pegar, vai cobrir o mundo inteiro, porque a gente não consegue educar os homens?" E aí até vou puxar uma historinha aqui que eu ouvi esses dias que eu gostei muito. Eh, eu estava foi um hábito que eu adquiri depois do ashram, né? Eles pedem que a gente, para manter os estudos, porque são questões muito profundas e, como a gente disse, são várias camadas, né? Dizem que o Bhagavad Gita são pelo menos 7 níveis de entendimento, e cada vez que tu lê, tu vai aprofundando um pouquinho. Então, eles pedem que, se puder, continuar fazendo estudo e aí fazendo o Shravana, né? Escutando os textos, para seguir assimilando. E eu segui com essa rotina, sigo ainda, né? Essa semana eu estava ouvindo um professor que eu gostei muito, que eu conheci pessoalmente lá, e ele falou de uma historinha que, por exemplo, para quem conhece um pouco da mitologia, tem Rama, né, que é uma das versões de Deus, né, que veio. E tu vê que mesmo que é um ser muito evoluído, ele sempre tem um mestre, para mostrar que mesmo que para existir, para trazer esse ponto da humildade, mesmo sendo Deus, né, ainda assim tinha algo a aprender com alguém, então já tem esse aspecto da humildade. E aí Rama chegou para pro guru dele e perguntou: olha, eu estou tendo um pouco de dificuldade para lidar com as pessoas, existem pessoas que são muito ásperas, e vou usar essas analogias que são quase físicas, né? Pessoas que são muito ácidas, pessoas que são muito duras, pessoas que são muito secas, pessoas que são muito moles, né? Soft.
são muito sensíveis. Eu estou tendo dificuldade em lidar com todas essas diferenças. E aí o guru dele falou o seguinte, ele falou, mas tu tem que perceber, fazer uma analogia como com os teus pés. Quando tu vai caminhar do lado de fora, tu vai encontrar diferentes superfícies. Tu vai encontrar lugares em que o chão é duro, tá quente, tá frio, pode queimar, congelar. E aí ele falou: e o que que você espera? Você espera que todas essas diferenças sejam reduzidas e que aí não existam mais diferenças? A graça do mundo está nessas diferenças. Qual seria a solução? Você quer colocar uma superfície de couro e cobrir tudo isso que pode te machucar? Ou você prefere colocar sapatos de couro ao redor dos seus pés? E aí, esses sapatos de couro ao redor dos seus pés fala sobre se conhecer e entender quando você vê essas diferenças, quando você vê a dureza, a rispidez, a acidez de alguém, você não precisa ser reativo. Você percebe que isso está ressoando com algo dentro de si. Você usa o seu sapato e entende por que isso ressoou com você. Porque, né, outra historinha. Buda, né? Dizem que Buda, quando ele começou a fazer essas speeches dele, né? Falar muito sobre, sobre o budismo, né? E o processo de iluminação, muitos jovens se uniram, e como todo processo de espiritualidade, né? Todo processo de autoconhecimento, então, se você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, normalmente é assim. O começo existe aquele momento muito agradável, né? Que é que nem a imersão no yoga. Tu entra, faz aquela prática, tu sai, né? Sai, yoga é vida! E aí tu acha que vai transformar tua vida e que é uma curva que vai assim, seguindo exponencial. Mas não, né? Tem aquele momento em que existe uma ampliação de consciência e você começa a perceber que os problemas do mundo não são os outros, é só você. E aí você começa a achar que você é escroto, que você é isso, que você é aquilo. E aí você diz, não, mas é o yoga. E aí você larga o yoga ou larga esse processo de autoconhecimento. Porque você começa a encontrar essas pedras. E aí, quando você está consciente, você começa a entender que não existe problema nenhum. Ok, problema nenhum é um exagero, mas é que o problema não está do lado de fora, mas sim do lado de dentro, e a forma com que você está percebendo tudo isso, você percebe que você não precisa cobrir a superfície do mundo, é simplesmente se transformar. E quando nesse processo de autoconhecimento, o que acontece normalmente? Como a pessoa está nesse processo inicial, tudo é muito bom, o que ela faz? A pessoa começa a se transformar e fica muito gentil com o seu entorno, né? E aí é muito bom para familiares, as pessoas começam a dizer, ai, que bom, segue no yoga, isso aí, ou segue no autoconhecimento, mas segue fazendo esses cursos. Mas, quando aquela curva de autoconhecimento chega num ponto em que você começa a questionar algumas atitudes, aquilo que eu falei no início da nossa conversa, quando você começa a questionar, quando você questiona por que as coisas são como são, por que eu faço o que eu faço, e você para de fazer coisas que já não fazem sentido para você, porque você ainda está fazendo porque alguém te disse ou porque alguém espera de você, você começa a gerar atrito no seu entorno. E aí as pessoas vão começar a dizer: não, para de ir no yoga, olha isso, tu tá parando de comer carne, tá parando de sair, né? E Tá aí uma chata, virou uma chata, virou uma não faz mais chata. nada, não pode nada do lado Ai, da que isso? Dani. Para com esse negócio. Não quer mais, não quer mais trocar com as pessoas, né? Eu que era super, né? Sempre foi muito comunicativa, né? E, e aí comecei o processo de introspecção e vai fechando, e vai fechando, e vai fechando. E não significa que eu não quero mais trocar. Significa sim, só que eu comecei a perceber que demandava muita energia e agora eu deixo fluir de uma forma mais leve. O que vem, as trocas que vêm, que agregam para os dois lados, fluem de forma. O que não vem, vai minguando, né? E aí é esse exemplo da curva, tá? Voltando para a história do Buda. Porque eu fiz muitas amarrações aqui, deixa eu reconectar. E aí, nesse processo, o jovem, né, esse jovem específico, inicialmente estava trabalhando no negócio do pai dele, começou a ser mais gentil no negócio, começou a atender melhor os clientes, e o pai super feliz. Viva o budismo, segue esse caminho.
E aí chegou um momento em que o jovem olhou e falou: tá, eu sou uma pessoa legal, mas será que eu quero estar aqui mesmo? E aí ele parou de trabalhar no negócio do pai. Ele queria virar monge, enfim, decidiu que não ia mais seguir com o negócio do pai. E o pai, né, pegou e foi um dia lá nessas audiências do Buda e começou a xingar ele e gritar: Buda, como que fazer isso? Tu é horrível, tá desvirtuando a família. O Buda terminou o que tinha para falar. No final da audiência, ele chamou ele. E aí ele falou: pois então, o que o senhor gostaria? E aí o pai começou a reclamar muito. E aí o Buda olhou e ele falou: você sabe que na nossa tradição, quando você vai visitar alguém, você normalmente leva um presente, né? E aí você entrega esse presente para a pessoa. A pessoa tem a opção de aceitar ou não o presente. Então, eu queria te dizer que eu não aceito esse presente que você está me oferecendo. Da raiva, do julgamento, de todas essas palavras grosseiras, né? E aí, amarrando com a outra história do Rama, né? Quando a gente começa a usar o sapatinho de couro no pé e não ter que mais envolver o mundo inteiro nessa bolha de couro, você percebe que você não tem que transformar o mundo inteiro. Se, pelo seu exemplo, você transformar qualquer coisa, lindo, mas o seu trabalho é simplesmente olhar para você, questionar o que você está fazendo, a vida que você está vivendo. Então, se vocês aí estão naquela. Eu já passei por isso, tá? Aquela coisa de ter que fazer um curso atrás do outro, ter que estar fazendo, porque eu tenho que me autoconhecer, porque eu tenho que, porque eu tenho que, porque eu tenho que. Você acaba ocupando tanto espaço da sua cabeça com esse tem que é a da roda de Sansara, de ter que fazer alguma coisa, que você não encontra o tempo para parar e fazer as perguntas certas. E aí está todo o problema dessa questão, né? E aí a gente desvirtua todo o processo. Então é realmente muito sobre aprender a questionar, as perguntas a fazer, não às vezes falar menos, né? Eu sei que eu estou falando bastante. Não, você foi convidada para falar bastante, porque eu queria te ouvir, então tá tudo bem. Tá. Isso me lembrou uma questão aqui, porque você falou que você precisa de um espaço para questionar, né? Não sei se você falou a palavra espaço, mas eu lembrei da Sim, palavra espaço. sim. Você precisa começar a questionar para poder, talvez, promover algumas mudanças, e isso causa um certo desconforto assim à sua volta. Será que é por isso que a gente viaja? Será que é em busca desse espaço que a gente procura outros lugares? Pode ser. Pode. Faz muito sentido. A única coisa que a gente. É que eu vejo que aí, de novo, né? Como tudo que pode ser remédio, pode virar também a doença. Acaba que muitas pessoas acabam usando as viagens como fuga e não como espaço. Porque a viagem pode ser esse lugar de espaço, mas você pode fazer isso da sua sala, você pode fazer isso do seu quarto, e você pode fazer isso da sua vida maluca, né? E aí eu ouço muitas. Estou vivendo agora, estou aqui com a minha irmã, né, com a minha família, mães, né, que estão naquele trabalho de maternar, principalmente quando é muito pequeno, muita coisa para fazer. Gente, uma coisa que eu posso dizer, eu rodei o mundo, tá? Foi muito bom, mas você não precisa fazer isso. Você pode fazer isso da sua casa, você não precisa de nada, é só começar a questionar. E aí, ok, quando eu falo é só começar a questionar, não é simples, porque, né, às vezes, tá, e o que eu pergunto, por onde eu começo, né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente sabe isso, acho que atleta, né? Atleta vive muito isso. A gente percebe que o que nos limita não é nosso corpo. O corpo, com o tempo, pode virar um limite, mas é a nossa cabeça. O corpo oferece um limite, mas que é um limite que ele pode ser trabalhado com constância, com disciplina, com trabalho. Tem coisas que, ok, né? Eu, com meu biotipo, não posso esperar que eu me transforme em outra pessoa. Mas com constância e trabalho, a gente chega. Mas exige esse compromisso com algo, né? E o que acontece é que quando a gente entra na nossa vida, na maioria das vezes, a gente, a partir dos nossos pais, a partir do nosso entorno, a gente começa a ouvir o que a gente deve ser e a gente compra isso como sendo verdade.
E aí, o problema não é só comprar o que você deve ser como verdade. O problema é que você compra também todas as limitações. Você compra todas as limitações que estão associadas com essa forma de pensar, com essa forma de ver o mundo. E aí você estagna. Então, o questionar é exatamente isso. Mas será que eu quero estar vivendo essa vida? Será que eu quero fazer isso? E aí, muitas vezes, você vai dizer, não, eu não posso largar meu trabalho agora, porque eu tenho filhos, eu tenho contas a pagar. Coloca no radar, pelo menos, sabe? Porque quando as pessoas começam a dizer, porque eu não posso, acabou o processo. Acabou, porque você já colocou uma limitação dizendo, não, eu não posso fazer isso. Gente, quando eu comecei a pensar nessa história de viagem, eu não tinha lugar para ir, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Mas eu sabia de uma coisa, eu queria ir e eu sentia que eu merecia isso. E esse é o ponto. Eu acho que o trabalho mais profundo que eu fiz ao longo dessa viagem, várias coisas levantaram, mas foi uma coisa de autoestima. E minha autoestima já vem sendo trabalhada de muito tempo, porque eu tinha uma autoestima horrível. E aí não tô, quando a gente fala de autoestima, normalmente vem a questão física. Mas voltando para isso que eu falei, de todas essas crenças que a gente compra do nosso entorno, quanta culpa a gente já vem, né? A nossa sociedade pelo que a gente quer, pelo que a gente não quer, pelo que a gente fez, pelo que a gente não fez, quanta culpa vem nisso. E aí você me pergunta, ai, Dani, mas quais são as minhas limitações? Começa por aí. Começa por essas coisas que você se sente culpado por não conseguir fazer ou por não conseguir viver. É muita coisa, mas tem que começar a questionar, tem que começar a olhar o que não faz sentido, para o que não está funcionando. E a partir daí as perguntas vão começando a nascer. E aí é por isso que você procura um professor, um guru, alguém que você sente que já trilhou um caminho, que já está com uma mente um pouco mais aberta, que pode te ajudar a fazer as perguntas certas, porque o guru, ele não te dá as respostas. Ele te ensina a perguntar, e aí é que nem eu brinco sempre, né? Eu gosto de fazer o trabalho do cuco. Eu pego os meus ovinhos, as ideias que eu tenho, um pouco dos meus aprendizados, e eu gosto de colocar meus ovinhos no ninho dos outros. E a partir daí, cada um vai chocar esse ovo. Ou não, vai deixar apodrecer e cair do ninho, se não fizer sentido. Porque eu já entendi que, às vezes, eu posso até enxergar o que seria a solução, a resposta para a pessoa. Mas se vem de fora, veio de fora, não importa. Então, um bom mestre, ele vai te ensinar a questionar. E aí, tu começa a questionar e, dali a pouco, puf, a resposta vem. Então, e com o tempo, você já não precisa mais de suporte. Porque, voltando, fazendo uma associação, inclusive, com a prática de yoga, né? É ótimo fazer práticas guiadas, ter alguém guiando, mas a ideia é que você possa fazer a sua própria prática. Você sabe o que o seu corpo sente, o que ele pode, o que não pode, o seu limite, o seu ritmo respiratório. Então, às vezes, a pessoa está lá tentando seguir uma sequência de asanas, uma sequência de coisas, e a respiração foi para as cucuias. Acabou. Acabou. Você passa a fazer um exercício físico, né? E aí a consciência de tudo foi perdida. Então, claro, né, para começar, a gente começa com alguém nos guiando, com um processo de orientação, independizar. E aí até a história da prática vem de uma autoestima. Eu vejo muitas professoras recém-formadas, né? Quando eu estava dando aula com uma frequência maior, eu dava aula para muitas professoras. E várias, inclusive, me pediram mentoria para ajudar elas a começar a dar aula. Porque é uma questão de começar a se ver nesse lugar, de uma questão de autoestima. Porque aí você começa a achar que você tem que ser perfeito no lugar de professor. Não existe perfeição. Não existe perfeição no papel da Lígia, não existe perfeição no papel da Dani. Só existe aquilo que você sente e aquilo que você ouve ou decide ignorar. E o ouvir vem do perguntar. Você pergunta, o que eu estou sentindo? Que a gente para de perguntar. E para mim, a prática de yoga vem desse lugar. Vem desse lugar de eu começar a perguntar. As práticas hoje em dia, minha prática mudou muito, muito. Mas eu brinco que hoje em dia a minha prática é mais de vovozinha. Que eu gosto de uma prática mais lenta, mas uma prática em que você começa a perguntar a minha respiração, onde é que está a minha respiração? Como é que está a minha respiração? E o que ela está me dizendo?
E aí, às vezes, traz uma sensação de euforia, às vezes uma sensação de tristeza, às vezes a pessoa chora. E, e ouvir, tá ali presente para você. Porque a gente sabe, saiu da aula, saiu no dia a dia, então lá, tu voltou a assumir todos aqueles papéis. Voltou a assumir o papel da filha, da mãe, da irmã, da professora, da chefe, e o eu? O eu parou. Então, é esse perguntar, que está associado com a prática, que está associado, inclusive, com a história do viajar. Se você viaja como uma forma de fugir dos seus problemas, minha vida está uma merda, deixa eu fazer uma pausa e ir para lá. Você não resolveu nada. Você simplesmente. Até porque, como aquela história, né? Você carregou todos os seus problemas com você, e aí você vai encontrar no quarto do lado alguém que vai estar transando e fazendo barulho quando você quer dormir, alguém que. O quarto que vai estar sujo, vai estar com bed bugs, vai estar com. Você vai trazer esses problemas. Porque enquanto você não se flexibilizar, você não fizer esse trabalho interno. Então, assim, eu acho que a viagem vale, sim, como lá no começo, que eu falei, que eram os meus processos, são os meus processos de viagem, e que foram todas essas mudanças que eu fui fazendo. Eu pegava, esse papel aqui, da Dani, tal, Dani professora, fica aqui. Agora vai entrar a Dani aluna, ou agora vai entrar um papel que eu nem conheço. Vamos ver quem que vai se apresentar. E aí, eu não sei se tu quer fazer algum. Não, assim, eu sou boa ouvinte, tá? Tá. Eu É vou que eu não quero fazer viajando. monólogo, mas eu, se deixar, eu vou. Não, acabei de ter um insight aqui muito interessante. Eu me formei em turismo, né? Foi minha primeira formação. E lá atrás, aos 19 anos, 18 anos, o que eu buscava não era trabalhar no resort. Eu escolhi naquela época da minha vida estudar turismo porque eu queria essas viagens interiores, essas viagens de busca, de jornada, de conhecer, me conhecer. Só que eu não sabia traduzir isso num curso naquela época. Então eu olhava tudo aquilo e falava, poxa, o que mais está fazendo sentido é isso. Claro que não foi nada daquilo que eu imaginava, mas assim, acabei de me dar conta que já naquela época era isso que eu buscava. Esse curso de turismo devia ser um curso para o autoconhecimento. É. Como se conhecer? Passa, passa por viajar também, mas não necessariamente. E achei super curioso, assim, te ouvindo me caiu essa ficha que nunca tinha caído. Olha só que legal. Legal, legal. E eu acho interessante que até, né, quando eu vou pensar na minha jornada, né, as pessoas falam, mas engenheira, e aí foi para professora de yoga, eu vejo muito a minha mente racional, cartesiana, me ajudando às vezes a fazer do que é esse meio mais, e a gente vai chegar nesse ponto, esse meio mais holístico, místico, algo digerível para pessoas muito céticas, para pessoas que não conseguem conceber isso que é intangível. Então, hoje em dia eu vejo toda a praticidade, o mentalismo que eu tenho sendo usado para converter em exemplos, para converter em histórias, em situações e conseguir passar isso de uma forma que tangibiliza. Porque o que eu aprendi nessa viagem foi a confiar no intangível, a entender, a respeitar, a ouvir, a perceber esse intangível que sempre esteve aí na minha vida, mas que por uma série de questões, acho que filosóficas mesmo, por um certo período eu até neguei, né? Então, assim, eu não puxo a sardinha para nenhuma religião, né? Porque eu acho que quando a gente entra com dogmas, a gente começa a ter problemas, né? E a gente começa a encaixotar uma coisa que é encaixotar, não, eu já vou colocar francês, que não tem como, eu ia falar pá, encaixotar. Então, assim, que não tem como encaixotar, não tem como colocar, porque é única, é intransferível. Ça É, n'encache pas. ça ne ferme pas, ça ne... É, então, não tem como fechar. E aí é difícil tentar traduzir isso. E eu acho que
a tradução do sentir, e o yoga faz isso, né? Então, assim, acho que na prática a ideia é conduzir para esse processo do sentir, e no final da prática eu tenho certeza que se eu colocar todas as pessoas para descrever a prática, cada uma vai descrever de uma forma diferente. E aí, se eu for pedir que cada um descreva o amor, cada um vai descrever diferente, porque já é uma coisa mais intangível. E aí, se eu chegar, descreve Deus, lascou. E aí, por isso que fica difícil para mim, e aí eu vou passar agora por não vou, vou tentar não me alongar tanto no restante da viagem, mas o que me levou a seguir a viagem, quando eu terminei o curso dos 6 meses, né? Então, acho que pode passar a foto. Tá. Então, deixa eu fazer um recap rapidamente. Você começou, então, essa viagem interna e externa, ficando 6 meses em Rishikesh, estudando Vedanta no ashram. Isso. E depois você continuou essa jornada um pouquinho aí por outros lugares. Quais foram? Só para a gente entender o contexto. Um contexto, tá. Quando eu saí do ashram, eu ainda dei uma viajada na Índia, então eu fui para Varanasi, que é um pouco mais embaixo, eu fui para Vrindavan, que é a cidade de Krishna, eu fui para Varanasi, que é a cidade de Shiva, e algumas pequenas cidades ali no entorno. E aí eu saí, fui para o Sri Lanka, porque eu precisava renovar meu visto, e como eu já tinha morado no Sri Lanka, eu tinha amigos, então foi fácil. Passei 1 mês no Sri Lanka, voltei para a Índia para ir para o outro ashram, que meu outro professor tinha me sugerido, que é mais ao sul, que é o ashram da Ama, que fica lá em Kerala, que é uma cidade litorânea, outra Índia, né? E aí, depois dali eu fui para Tiruvannamalai, que é uma outra cidade santa, que também é associada a Shiva. Eu fiz o Vipassana lá. E aí, saindo da Índia, eu fui para a Turquia para estudar sufismo. E aí, quando eu achei que não, agora deu, a minha amiga que estava viajando comigo, que foi comigo para a Turquia, me pediu para ir com ela para a Suíça. E aí eu fui para o oposto de tudo que eu tinha vivido até então. Então, foi o que inicialmente eram 6 meses, acabou virando 1 ano e meio. Né? Tá Então, bom. assim, alongou bastante. Legal. Tá bom, vamos passar agora essa viagem com algumas imagens aqui que você separou. Tá. A gente vai começar com um videozinho. Tá. Vamos lá. Ups, eita. Eita, nós. Eita, nós. Agora eu achei um botão bom aqui, ó. Pronto. Go slow, go slow. Esse é o sotaque indiano. And now you walk in front. There's a slope down here. And at my height, Esse foi meu primeiro mergulho. Aí eu já falando, eu quero mergulhar fundo. Ele não, vai com cuidado, é perigoso. Água gelada. Fecha a boca, pelo menos. E ele falando, respeita, respeita. Porque eles fecham o nariz para não entrar água. Eu já ia sem nada e fechei, né? Aí entrei e a correnteza é muito forte. Ali eu já estava agarrada na corrente, né? Que legal. Esse é mais pro lado dos Himalaias, não pro Haridwar, né? Isso, é mais pro lado dos Himalaias, por isso ainda é possível de fazer. A galera lá em Varanasi, que é mais o fim do Ganges, faz os mergulhos, mas em Varanasi, inclusive, é a cidade onde todo mundo deveria morrer, né? As escrituras falam que seria o umbigo do mundo, que é essa cidade de Shiva, e que lá, cara, lá entrou, tifo, sei lá, se prepara, né? Aí aqui na esquerda, né, tá vendo essas pessoas de laranja, né, eram 2 professoras minhas que a gente encontrou quando estava indo caminhar. Aí atrás tem um menino que é belga, aí os outros 2 eram indianos, belga, e o Shiva, e aí os meus amigos que eram indianos de lá, que a gente sempre ia dar uma caminhadinha no final da tarde, e aí essas aí eram as Swaminis,
né? Então é Swami quando é homem, Swamini quando é mulher. Quando eles estão vestindo laranja, eles são renunciantes, ou seja, eles devotam a vida deles a não ter mais nada, eles abrem mão do nome deles, da família deles, eles não têm mais bem nenhum e se vestem de laranja. Como elas dão aula e estão morando no ashram, pode ser uma Swamini, né, no caso ali, que mora no ashram, então ela vai ter comida e tal do ashram. Mas eles podem ser renunciantes, na Índia vocês vão ver muita gente de laranja, são os renunciantes que resolveram morar, tipo, embaixo de uma árvore, e aí ficam migrando de um lugar para o outro. Eles normalmente vão para os ashrams, porque eles sabem que eles ganham comida, né? Então, nos ashrams, isso é uma coisa interessante, que foi um hábito que eu estou tentando ainda manter na minha vida. No ashram, a comida ela é preparada e tem que ser consumida em até 3 horas. O que não é consumido em 3 horas, por isso eles doam também, se já está perto das 3 horas, né? E se não, eles levam para as vacas. Então, porque assim, a princípio, o prana deixa a comida quando passam essas 3 horas, e aí por isso sempre é comida fresca. Então, é uma coisa que eu tenho tentado praticar na minha vida. Ali nessa imagem do lado da direita, era nos intervalos das aulas, eu, como sempre, quebrando algumas regrinhas, né? A gente não podia beber café, a gente tinha o chai que eles ofereciam, mas era muito doce. E o Bruno, meu ex-namorado, ele ama muito café. E enquanto a gente morava junto, eu tinha o hábito a gente sentava e a nossa conversa era sempre em volta do café. Então ele me mandou uma caixa com alguns cafés. E aí eu, como sempre gostei de agregar pessoas, a gente tinha uma sacada, e a minha sacada, esqueci de colocar uma foto disso, virou o que a gente chamava do café da Dani. Porque as pessoas iam lá para tomar café. E aí a gente comprou as xicrinhas de barro, então ali a gente está tomando nas xicrinhas de barro, que é uma coisa bem tradicional de lá. E aí eu preparava café no intervalo, a gente sentava e discutia coisas da aula e às vezes coisas que a gente estava sentindo. Era uma forma da gente se estimular a trocar, né? Então essas aí, a menina da frente é uma menina do Canadá e a lá de trás, a Luísa, é uma senhora da Colômbia que morou muito tempo na Amazônia, então ela falava português, era, né, às vezes quando a gente queria falar alguma coisa que ninguém podia ouvir, e nós éramos as únicas latinas que tinham no nosso curso, tinha uma outra brasileira que acabou saindo, e a Luísa falava muito alto, eu falo alto e sou espalhafatosa, mesmo não querendo, mesmo usando branco e raspando a cabeça. E a Luísa era pior que eu. E aí, a Luísa já tinha 60 e alguma coisa. Então, assim, para eles ficou muito evidente a diferença cultural, porque nós latinas, e eu chegava e abraçava as pessoas. Isso para eles no começo era um choque, né? Ah, é verdade. São muitas diferenças culturais, né, Dani? Quando Muitos. você for lembrando, vai falando, porque eu Tá. acho super curioso, assim, o toque, né, uma delas, se encostar, né, encostar um homem, jamais. É, O café também, né, quase não, é. eles não têm o hábito do café, isso é bem Não, curioso. Tem esse chai que explica aí um pouquinho o que é o chai, tá. O como é esse chai, chai. Tá, o chai, na verdade, é um hábito que ficou da colonização inglesa, né? Então, é o chá e aí eles tomam tanto como os britânicos têm o chá da tarde, só que os indianos exageraram e eles têm o dia inteiro. Então, É. assim, a gente acordava às 4h20 era a primeira sessão lá no templo, né, que começavam os mantras e tal, e aí às 4 na cozinha já tinha disponível o primeiro chai. Aí eles recolhiam, e é sempre fresco. Aí eles recolhiam, né, a gente tinha, no meio da manhã, às 10, tinha outro. Aí a gente almoçava, no meio da tarde, às 13 e pouco, tinha outro. Sempre com Então, leite? Leite e sempre com açúcar. leite. Leite de búfala, tá? Lá eles usavam muito Ah, leite de que búfala, e interessante. para mim foi uma surpresa, porque eu tenho intolerância à lactose no Brasil. Então, quando fui para lá, eu falei, não vou tomar, isso vai me dar problema de intestino. Alguém falou, Aham. eu mesma, né? Eu já falei, cara, não, tô aqui, vou experimentar pelo menos, né? Eu tô do lado do meu banheiro, meu quarto era do lado da sala, falei, qualquer coisa eu lido com as consequências. E Aham. tomei, e não deu. E aí eu fui na É, cozinha perguntar. Falei, me conta um pouquinho aqui como é que é esse leite aí. Não, é leite de búfala. isso.
E um leite gordo, tá? Mas gostoso. A gente toma aqui em casa leite de búfalo. Ah, Quem mora legal. no Rio, posso passar o contato de um fornecedor que traz leite fresquinho do sítio. Boa, boa. Isso é importante. E essa é uma coisa também. Lá as vacas, mesmo que estejam em condições de, vamos lá, miséria, existe uma reverência, né? Então, assim, a vaca é sagrada. Para eles, a vaca é sagrada. Então, quando nos lugares, nos ashrams, se canta mantra enquanto está se tirando leite. E aí, beleza, se você aí é do tipo cético e acha que isso não faz diferença, tá tudo bem. Mas eu vou te dizer, faz sim. Então, essa energia faz muita diferença na intenção que é colocada, né, na preparação e tudo. Então, eu senti muito essa diferença. Quando eu tomava o chai do ashram ou o chai do lado de fora, era diferente. E, enfim, né? Então, assim, então, outra coisa de hábito que eu adquiri no ashram e carrego até hoje, graças a Deus. Uma coisa que eu já preconizava nas minhas aulas, mas como eu desconhecia, eu fazia como eu podia, era a questão dos rituais. Ritualizar. Então, o processo de fazer as orações para comer, para mim sempre era uma coisa meio alienígena quase, sabe? Eu até aceitava agradecer, né? Beleza, mas aí eu também fazia minhas orações de gratidão toda noite e tal. Para mim não fazia muito sentido isso. E aí, quando eles me explicaram o mantra, me explicaram o porquê do mantra, me explicaram que isso também ajudava a remover as intenções e as emoções da pessoa que cozinhou, da pessoa que transportou, da pessoa que comprou, da pessoa que plantou. Eu falei, e aí eles falaram que, inclusive, esses mendicantes, né, esses renunciantes que às vezes estão ali com um bolo, eles vão pedir comida, eles não sabem quem foi a pessoa que cozinhou, quais as intenções, e às vezes, inclusive, se a comida está estragada. De ser que esses mendicantes, os renunciantes, eles fazem essas orações com a intenção, inclusive, de retirar qualquer coisa que poderia, qualquer patógeno que poderia afetar eles, porque eles moram na rua, eles não têm nada, nem como se cuidar. E diz que funciona. Falei, bom, né? Tinha um mantra específico? Sim, o Brahma Arpanam. Então, é um mantra pequenininho, né? Que vou ser bem sincera, eu não sou uma pessoa que tem uma memória muito boa. Então, eu ainda não decorei todo o mantra, tá? Porque o que acontece? Em algum momento eu falei, eu nunca gostei de ser papagaio de repetição, e aí no começo eu até deixava ele aberto e ficava lendo. Mas eu preferi fazer o seguinte: eu vi o que era o significado daquilo e eu criei a minha própria oração em português, com o mantra. Eu sei que a vibração do som do mantra é mais potente, sim. Mas esse é um trabalho que vai acontecendo gradualmente. Eu preferi indo como podia até, né, decorar o tal do mantra. Que é pequeno, não é difícil. Se eu tivesse colocado mais energia, já estaria aqui na ponta da língua. Mas as coisas são como são. Então, esse foi um hábito que eu adquiri que, para mim, fez muito sentido e me ajuda a ritualizar outras pequenas coisas também ao longo da minha rotina. Isso foi Muito um legal. outro ganho da viagem, assim. Entender e estar bem imersa nessa coisa da cultura lá. Uhum. Então, tiveram todos esses hábitos que foram adquiridos ali no Acha, e depois dos 6 meses a gente saiu, fui viajar com um amigo indiano, né, que aí eu fui para essa cidade, Varanasi, acho que pode passar, vamos ver. Peraí, é tanto barulho que eu precisei voltar. Tá, eu ia dizer, aquilo ali foi a nossa cerimônia de encerramento da graduação do nosso curso de 6 meses, né, então essa aí era a turma toda. Eu vou botar. Bota lá. Então, uma turma muito eclética, né? Você pode ver aí na primeira fileira pessoas bem mais Velhas. velhas. Eu queria escolher uma palavra adequada. Pessoas bem mais velhas, não pessoas velhas. Pessoas, Tá. assim, Aí, se você olhar. Num curso de yoga, Vedanta na Índia, você não imagina que as pessoas vão ser, né, de idade mais avançada, pelo menos eu imagino. Não, então vou explicar isso. O que acontece?
quando a gente está falando dessa cultura deles, a gente passa por estágios na vida. E o primeiro é o de Brahmachari, que é esse onde você passa como estudante. E aí depois você passaria a Grahasta, que aí você tem householder, né? Então você vira dono de casa, você arranja um relacionamento, tem contas a pagar. Esse é o momento Uhum. que tu faz Me contribuições para o ashram. identifico. Exato. Tem que trabalhar e é o momento que você contribui. Então, enquanto você é Sim. estudante, você recebe do ashram. Quando você é Hum. householder, quando você é grahasta, você faz a sua contribuição, você doa para o ashram. E aí depois você passa por um estágio, agora até esqueci a palavra em sânscrito, mas enfim, você vira, depois do casamento, você decide voltar e se isolar da sociedade. E aí não vira exatamente um renunciante, você não usa laranja, porque você não renuncia a todos os seus bens. Mas, por exemplo, na Índia, a questão familiar é muito forte. É assim, você vai ver aquelas mães que se metem na vida dos filhos, mesmo eles tendo 50, 60 anos, ainda falando, meu filhinho, e tomando decisões na vida. E aí isso é um fator que, por exemplo, quando eles chegam mais ou menos na cidade, 60, alguma coisa assim, a sociedade, de certa forma, indica que eles se isolem, eles vão para um lugar, tipo, nas montanhas, se isolar mesmo, se separar desse núcleo familiar, para ler escritura, para cantar mantra, para fazer introspecção, para virar esse ponto de apoio, de sabedoria da família. E eu achei isso muito bonito. E aí, por exemplo, essas pessoas mais velhas que estão no curso, é exatamente isso, são pessoas que já cumpriram esses outros papéis, não tiveram tempo durante a vida de seguir esse período brahmachari, né, de brahmachari, e aí estão ali para estudar, para fazer esse processo de desconexão com a sociedade como a gente conhece. Então, se tu olhar ali na primeira fileira, ó, tem 4 que são ali mais velhos, esse senhorzinho, se eu não me engano, ele tinha quase 80. E aí, se tu olhar na segunda fileira, bem na esquerda, tem um menino de 18, era o menino mais novo. Então, ele estava seguindo esse caminho certinho, ele estava fazendo essa coisa do Brahmachari mesmo, né? Então, mais novo, tal. A nossa turma era isso, tinha gente de 80, tinha um menino de 18. E Interessante. bem interessante. E aí, tinha várias pessoas na minha faixa etária, 30 e pouco, 40, né? Então, assim, acho que a maioria estava mais por ali mesmo. Então, Então tinham indianos e ocidentais na tua isso, turma. isso. Nós éramos 13 ocidentais e o resto eram indianos. Legal. É, o legal disso é que, pelo menos, assim, as aulas todas eram ministradas em inglês, então tinham momentos em que eles faziam piadas em hindi, em alguma outra coisa, mas uma coisa que na Índia, para mim, é muito curiosa é que eles falam muitos dialetos. Então, assim, mesmo eles, entre eles, indianos, eles não podiam ficar fazendo muita piada, porque uns falavam Gujarati, outros hindi, outros Tamil. Então, assim, né, eram idiomas como se, né, fossem outros países, né? E aí não abria uma brecha maior para a gente se integrar, porque se fosse a panela dos indianos ia ficar difícil para a gente entrar. Mas eles, entre eles, também estavam nessa coisa de ter que se integrar. E aí, o legal, se tu for olhar bem na direita, no fundo, a foto grande que tem lá é o Swami Dayananda. Esse era o guru, né, que criou esse ashram e que, por coincidência, faz aniversário no mesmo dia que eu. Isso foi muito legal. Que é o dia da independência da Índia. E aí Uau! e aí eu descobri mais tarde, eu digo, minha conexão com a Índia não veio de graça, né? Eu descobri mais tarde também que muitas pessoas, às vezes, quando não foram registradas, acabavam sendo registradas mais tarde, nesse dia da independência da Índia. Então, por isso, tem muitos indianos mais velhos que fazem aniversário nessa data, porque é aquela história, não tinha data, virou essa data. Que legal. É junho. 15 de agosto. 15 de agosto. Ah, seu É, aniversário é agosto. Que legal. Muito bom. é, é. E Very, aí lá very no interesting, very interesting. Interesting, E aí lá no Fundos de Laranja eram os nossos professores, né? Então tinha o principalzão ali, é esse que está na frente do Dayananda. Vai ter uma foto dele daqui a pouco acendendo umas lâmpadas, que é esse que está bem na frente ali do Dayananda. Pode Uhum. passar. Ó, ele é esse da esquerda, Opa, na volta, aqui. isso. Ele é esse da esquerda com essa touquinha laranja, ele era o nosso Sakshat Nandra.
é difícil. Ele era o grandão, né, ele que dava as aulas das Upanishads mais elaboradas para a gente, tinha uma boa forma de explicar, porque é isso, né? Por exemplo, nosso professor de sânscrito era um desafio em vários níveis. Sânscrito já é difícil. E esse professor ele fazia questão de fazer mais difícil. Então, assim, chegou um ponto em que as únicas pessoas que estavam indo na aula era eu, a Luísa, a menina da Colômbia, e mais 3 pessoas. Nós éramos 5 dos 50. Uau. Porque eu sou muito disciplinada. Eu falei, eu tô aqui, eu vou, né? Uhum. Mas, assim, era um desafio. Se me perguntar se eu falo sânscrito, não, né? Porque 6 meses não dá para aprender sânscrito mesmo. Francês vai, sânscrito não. E o que ele está fazendo aí nessa cerimônia? Então, a Índia é muito ritualística e a cultura hindu, então tem quase que um festival, uns 2, 3 festivais a cada mês. Esse aí foi um festival, inclusive, se eu não me engano, foi esse da independência da Índia, que a gente teve algumas festividades, e do aniversário do Dayananda, porque aí tinha uma festividade que era meu aniversário, que era uma data especial, que era comemorada, então, assim, no dia do meu aniversário teve um grande festão lá, né, que aí eles fazem o Bandhara, que se chama, que é quando eles chamam os sadhus, né, que são esses renunciantes de laranja, de toda a redondeza para comer lá dentro. Então, eles colocam algumas linhas no chão, folha de bananeira, né? Em alguns. Para a gente era um prato metálico, sabe, tipo de prisão, assim? Sim, sim. E aí sempre come com a mão, né? E aí era assim, chamavam todos os sados, às vezes eram mais de 500 lá do lado de fora. E aí é Uau. isso. Por exemplo, as celebrações, diferente da gente aqui, que vai ganhar presente, lá o aniversariante normalmente oferece. Faz parte dessa coisa da abundância, né? Então vai lá e ele vai lá e oferece comida para alimentar, porque isso é muito auspicioso. Alimentar principalmente sados, que são os renunciantes, são pessoas que abdicaram da vida em sociedade para pensar em questões mais elevadas, que a princípio essa seria a ideia de um renunciante. A foto do meio, que é essa que eu estou enrolada na canga, foi uma manhã muito fria que eu fui fazer o meu dip, que foi um período em que eu estava mais disciplinada, que aí eu acordava às 4, ia lá, dava meu mergulho, fazia yoga, e aí começava todas as meditações e as coisas da prática. E o ashram era na beira do rio? Na beira do rio. Isso era muito bom. Que aí, por exemplo, porque fica muito frio e aquela história, né? Por exemplo, ali eu tô enrolada na minha canga, que era essa bandeira do Brasil, mas eu tinha outras cangas. Eu usava canga e é uma super dica para quem tem que viajar com pouca coisa, tá? Levem 1 ou 2 cangas, porque às vezes, principalmente na Índia, quando você tem que se cobrir, é uma coisa que não pesa muito. Quando é quente, a canga não é muito quente, então ela transpira, ajuda. Me ajudava a dormir, então eu às vezes usava ela molhada para conseguir. Então, assim, sempre que puderem, levem canga, porque é um tecido que seca muito rápido e não pesa. Então, assim, uma das melhores coisas. E a foto da quiser, você ainda dá de presente no final da viagem para alguém. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. E ó, só uma curiosidade aqui. Você falou que você tinha acordado para dar o seu dive, o seu mergulhinho matinal no Ganges. Você vai mergulhar de roupa, né? Porque biquíni tem nem que pensar, de roupa. Não, maiô. nem pensar. Não. E a verdade é que se tu olhar, eu tô ali com uma calça de malha. Calça de malha eu só podia usar em situações em que eu conseguisse uma camiseta que cobrisse quase até meu joelho, assim, tipo, meio da coxa. Que eu saí para caminhar 2 dias, assim, com a calça de malha e uma camiseta que ia até a metade da bunda. Os meus amigos indianos ficavam incomodados. Eu nem via, estava ali caminhando. Eu falei, se alguém quiser olhar, que olhe, vai se lascar. Mas eles ficavam muito incomodados com o olhar das pessoas, né? Então, assim, isso que é o que é invasivo. É essa coisa que me incomodava muito, né? É invasivo. Exatamente. No olhar, né? Você já percebe isso. O desconforto no olhar. E aqui no Brasil. Que aqui no Brasil não tem, é diferente. É diferente. Às vezes a gente vê olhar de malícia, mas é aquela coisa muito mais, vou te pegar de outro jeito do que esse olhar deles, que às vezes era um olhar de quase... E lá era quase uma coisa assim, prostituta. Era uma coisa assim, pesada, sabe?
dolorida. Imaginando que é um lugar que recebe muito gringo, né? Era o que eu Muito. assim, ouvi falar, que outros lugares podem ser até muito piores, lugares que de fato Muito, não muito. existem gringos. Ali, o que acontece? Eu fiquei nesse lado que eu estava, não é tanto o lado dos turistas. Então, é uma parte que é mais local, um pouco mais reservada. Quando eu ia para a área que era mais de turista, lá de Rishikesh, era mais tranquilo. Tu via muito gringo de shortinho, calça legging, sem problema. Mas nesse lado, que tinham mais ashrams, mais conservador. Então, ali, por exemplo, eu fazia isso porque era muito cedo e não tinha muita gente no ashram, porque eu não podia nem ficar caminhando com calça de malha no ashram. Eu tinha que usar branco, né? Então, mas o problema, o Ganges, esse período, né, água muito suja. Então, era impossível usar qualquer coisa branca, porque tinha que deixar de molho depois para lavar. Óbvio que não tinha máquina de lavar, eu usava o balde, que ao invés de usar como chuveiro, eu ia deixando as minhas roupas de molho e aí nos intervalos ia lá. Eu queimei todos os dedos aqui de lavar roupa, né, porque era branco, tinha que sempre estar branco, não podia deixar ficar marrom, cinza, né? Muita fuligem. A gente pegou o período de monções, né? Então, muita chuva. Peguei várias estações, né, nesse período que eu fui. Eu fui de junho até novembro, final de novembro, né? Então, peguei bastante dessa variação. E essa foto aí da direita já foi perto foi Varanasi, eu acho. Já era Varanasi, que é aquela cidade lá de Shiva. Eu nem acabei não colocando as outras fotos porque não estavam tão simbólicas aí. Aí eu tinha levado meu chimarrão, então era uma coisa que eu fazia com frequência. Eu sempre sentava na beira do Ganges, era meu momento de reflexão. Sentava com chimarrão, foi uma coisa que eu gostava muito, era um ritual que me conectava muito com casa, com esse eu, né? E ali à direita é o Templo Hare Krishna em Vrindavan, muito bonito, né? Os Hare Krishnas, principalmente como para os Hare Krishnas, Krishna era a grande deidade, então Vrindavan é a cidade de Krishna, é a cidade da música, então é muito devocional, tem muito do que a gente chama de Bhakti Yoga, tem esse yoga devocional, então muita coisa de cantar mantra, e esse templo específico aí é muito bonito. E aí, como vocês podem ver, todos os templos, todo mundo pé descalço, tá? Na entrada, Isso atira é legal chinelo, falar, né? na entrada de todos os templos, normalmente tem lugares. Se você for apegado aos seus calçados, já sugiro, não vá com eles. Não é comum as pessoas roubarem, mas às vezes na saída é muita gente, perde. Aí às vezes tu vai ter que pagar para deixar num locker, né, num armarinho. Mas na maioria das vezes deixava ali. Eu como fui assim, eu viajei com 2 pares de tênis e alguns havaianas, tá? E aí os Havaianas foram arrebentando, e nessa época aí era meu último Havaiana. Eu ia para lá e aí já estava frio, eu estava com jaqueta de couro, ó, vocês podem ver que. Ah, esqueci de dizer. Se vocês olharem nessa foto da direita, tá vendo que parece que eu tô com um vestido branco, né? Na verdade, não é um vestido. E essa era a camisetinha que a gente tinha que usar em cima da calça para cobrir o corpo, É né? um E camisa, né? Eles chamam de é, camisa. é. Como é que é isso? Acho que pode chamar de camisa também, com K. Camisa. É, Camis, mas camis, camis, camis. mas no Tem um mercadinho para nominho, tem outro tem um nominho, outro nominho que eu esqueci agora, mas que enfim. combina com E a calça, se quiser, né? isso. E aí ali eu tava já de polaina, porque tava frio. Então assim, Ah, eu tava de chinelo e aí para não deixar o tornozelo muito frio, eu tava com uma polaina. aham. Bem E chique. eu acho que, completando o que você falou de dica de calçado, o seu tênis podre, e se você for de chinelo, imagina que você está andando no Carnaval de Salvador, assim, só para entender Pronto. O como é que Carnaval do você vai. Rio. Como é que você vai lidar com a situação? É mais ou Isso menos aí. isso, né? Qual sapato você Isso. vai usar pro Isso. carnaval? É. Para Então terça-feira assim, de carnaval. e o melhor é o seguinte, a Índia, isso eu já era desapegada em muita coisa, com a história de raspar a cabeça desapegou mais, mas não existe estilo. Então, assim, eu saía de chinelo e meia e não estava nem aí.
E eu confesso que eu voltei para o Brasil, ainda estou meio assim. Minha irmã às vezes me dá uns cutucões e fala, Dani, dá um Você voltou jeito, né? estranha. Eu vou estar mais estranha do que era, né? Dá um jeitinho. Então, assim, cara, eu não me acanhe se tiver que sair de meio chinelo, não me acanhe se tiver que cor diferente, É, não me colorido, interessa. então, quando pode colorido, abuse do colorido, né? Mas eu confesso, essa ia ser uma reflexão que eu ia fazer mais no final, mas eu confesso, fica passando tanto tempo com tantas cores, né, roupas sem estampa, eu voltei, eu sempre fui uma pessoa muito estampada, muito florida. Eu olhei para o meu armário e não me reconheci. Eu fiquei com vontade de jogar tudo fora, porque as Danis que vestiam aquele florido ficaram em algum canto. E eu olhei, eu não me identifiquei com nada. Surreal. Uau, É, essa curioso isso tá também. sendo uma parte ainda de adaptação, confesso. Tá? Mas aí eu vou trazer isso aí mais no fim, se sobrar tempo, senão a gente deixa para outro dia. E depois que eu fui para o Sri Lanka, acabei nem botando muita foto do Sri Lanka, porque no Sri Lanka acabei passando um período de adaptação entre sair do ashram e voltar para a vida normal. Então eu ainda tinha muita vontade de ficar lendo. Eu acordava, fazia uma prática, passava o dia inteiro lendo e voltava a dormir. E cozinhava e acabou. Então, assim, eu passei quase um mês inteiro fazendo isso. No final do mês, que era Natal, meu amigo tinha um kite camp. Se alguém for para o Sri Lanka, super indico. Depois posso passar o contato também. É, ele é um kite camp que eles fazem várias atividades. É muito legal. E aí ele me convidou para passar lá o Natal. E aí, como não adianta uma coisa que é minha, né? Eu falo muito. E aí eu ficava entretendo os turistas, né, os guests. Que aí eu começava a contar a história e explicar as coisas de Vedanta. E aí a gente almoçava e às vezes ficava 3 horas eu lá. Aí eles brincavam, qual que é o assunto da palestra de hoje, né? E assim foi. E aí ele falou, não, fica até o ano novo. Aí fiquei o ano novo, e aí 8 de janeiro voltei para a Índia para ir para o Ashram da Ama. Então, esse aí não tem muita foto lá do Ashram da Ama, porque não é permitido. Então, as fotos que eu tenho são proibidas, Linda essa né? sua roupa, hein? Que linda. Esse aí foi o sari do ritual do Arati que eu fiz, né? Arati é um ritual de consagração com o seu guru. Aí vocês vão me dizer, Dani, mas tu já não tinha um guru? Sim, eu sou dessas. Eu não acredito que a gente precise ter só um guru. Então, eu tenho várias Danis dentro de mim e eu acho que tem coisas que eu admiro em cada um deles. Eles trabalharam yogas diferentes dentro de mim. E sim, eu tenho Dayananda como um guru, a Ama como Pera, outra guru, só um né? minutinho, E eu até peraí, acho peraí. bacana. Me dá um minuto. Entregas, desculpa. Não, tranquilo. E aí você terminou É, assim, eu não tenho só um guru. não. Então, eu sempre fui estranha, sempre fui disruptiva e nessa foi também. Então, eu realmente senti, assim, a minha história lá no Ashram da Ama foi bastante intensa, por assim dizer. A Ama faz um trabalho do Darshan, que é esse, ela dá um abraço, né? Darshan pode acontecer de várias formas. Toque da mão na cabeça, só ouvindo a pessoa. No caso dela é com um abraço. Então, muitas pessoas não sentem nada, outras sentem tudo. É,
eu, como sou empata e eu normalmente sinto as coisas no corpo, eu pensei, bom, vai ser forte, né? Cheguei para o abraço, realmente, eu fiquei tonta e quase desmaiei ali, mas beleza. Mas emocionalmente eu falei, mas que saco, todo mundo fala que isso aí é a minha amiga lá falou, recebi 42 anos de amor maternal num abraço. Eu falei, peraí, eu não senti assim, não, né? Eu falei, tá, deixa eu investigar isso aí. Eu falei, não vou só dizer que não funcionou, né? Aprendi a questionar. Aí sentei um dia, num dos dias, porque no Ashram da Ama tem toda uma programação que também começa cedo, então a gente fazia a recitação dos nomes às 4h20 no templo, e aí às vezes era 1h30, às vezes 1 hora de recitação, depois tinha tempo livre, eu normalmente, minhas amigas começaram a pedir para eu dar aula de yoga, daí eu ia lá é na beira da praia, então eu dava aula de yoga, não podia nadar, mas a gente nadava, é, e aí depois eu ia para as minhas sevas, que são os trabalhos, né? Então, as próximas fotos, pode passar, que aí eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Não, vai um pouquinho mais. Depois eu vou voltar. Ixi, Ué, será que acho que ficou não mais, acho que tem. ficou mais pro fim. Acho que ficou mais pro fim. Vai. Não, eu mudei, acho que é isso só. Bom, depois talvez eu Bom. mostre, então. Eu Tá, acho era que são isso do aqui, trabalho. ó. Era Volta. isso? Isso aí. Então, Ah, esses eu eram os achei que meus isso aí você já sevas. estava na Suíça. Não, olha o cabelinho aí, curtinho ainda. Ah, É. tá. Então, aí eram as minhas sevas. Eu fui trabalhar, na época, workaholic é uma coisa, né? E a gente começa a perceber nossos padrões. Tu vai para um ashram e tu vira workaholic no ashram. Todo mundo tem uma seva, eu tinha 3. Então, aí eu trabalhava na fazenda, que era isso aí. Então, eu cuidei de abelha, eu construí um barco, eu construí os negócios de plantação. Essa que estava ali à esquerda era uma das minhas chefes, por assim dizer, uma norte-americana. E aí a gente estava fazendo várias plantações de diferentes coisas, testes e tal. Então, foi bem interessante isso aí. É, na foto do meio ali foi o barquinho que quando eu terminei de construir, ele estava flutuando. Eu fiquei comemorando que eu não caí naquela água podre. Então, foi um período muito intenso. Eu também. E aí comecei a cuidar de uma senhorinha, uma velhinha que veio a morrer no meio do período. Então, trabalhei também com cuidar do luto da filha, que eu depois passei a cuidar da filha, enfim. Fora as outras coisas, que aí às vezes eu ia no hospital para pegar pessoas que não conseguiam caminhar, tinha uma senhorinha meio com demência, a gente levava com cadeira de roda para ir assistir o DART, enfim. Então eu passava o dia trabalhando, e aí, final do dia, a gente ia para o satsang, que é onde uma pessoa compartilha sua experiência com a ama, qual foi o milagre ou a situação que a ama transformou a vida dela. E aí depois tem os bhajans, né? Que aí as pessoas cantam. E aí, no final, tem o darshan, que é esse abraço. E a ama fica lá, desde as 5h30, 5, que é quando começa esse satsang, às vezes até 3 da manhã, 4, alguma coisa assim, é surreal. Então, assim, a galera no palco tem que revezar porque cansa e ela tá lá. Não é humano, tá? Não é humano. E aí, depois que eu tomei meu primeiro darshan, eu senti a tonturinha, mas eu falei, cara, não entendi, não entendi, quero entender. E aí sentei, fiquei olhando. Eu falei, tá, mas o que que eu sinto quando eu olho para ela? E aí eu comecei a entender que isso falava muito da minha relação com a minha mãe. E aí eu comecei a botar perguntas e as respostas vinham, porque eles já falavam, senta, medita na frente da ama, fica ali no hall, fecha os olhos e começa a fazer as perguntas, tu vai receber as respostas. E aí comecei a fazer esse trabalho com a minha relação com a minha mãe, né? Então foi muito intenso e muito transformador. E aí, sempre que eu podia, nas minhas aulas de yoga lá, eu já estava explicando o que eu tinha aprendido no outro ashram e estava falando das minhas experiências ali. Eu já falava, ó, senta no hall, faz naná, medita aqui, canta lá, rarará. Então, assim, foi legal porque eu consegui ainda. Tinham pessoas que às vezes vinham para uma semana, 5 dias, 4 dias, não tinha o tempo de vivenciar. Então, eu já ia lá e dava o atalho, né? Tipo, faz isso. Então, foi muito bacana. Eu ia ficar 1 mês, fiquei 3 meses lá, e aí isso foi bem bacana. E aí, no final, eu já tinha marcado Vipassana, consegui um Vipassana lá na Índia. Super recomendo. Quem quiser fazer um processo de introspecção, quiser fazer esse momento de pausa, é um pouco austero? Tá? Para quem for disciplinado, dá.
para quem ainda tem um pouco de resistência, eles têm cursos menores, acho que tem de 4 dias, 3 dias, vale a pena, tá? É uma forma de começar a entrar em contato com meditação, e aí eu fiz os 11 dias, inclusive no eclipse, só para potencializar, né? Porque eu não gosto de brincar em serviço. Aí depois fui para Tiruvannamalai, que era esse lugar onde tem uma montanha, que é a montanha, aí pode voltar? Volta mais. Volta. Aí, passa. Aqui. Então, essa montanha ali no fundo, essa do meu lado aí, é a Cristal, que é a Suíça, e começou, depois do ashram, eu dava aula de yoga para ela, começou a me seguir, vir comigo. Então, ela foi para lá, foi para Tiruvannamalai, ela teve que voltar para a Suíça para trabalhar um pouco e pegar o carro para me encontrar na Turquia, né? Então, foi ela a maluca. E aí a gente foi fazer essa peregrinação são 14 quilômetros que tu faz ao redor dessa montanha, pé descalço. A gente errou a hora, foi muito tarde, queimamos os pezinhos, né? Não preciso dizer. Uau! E assim, não é simples. Eu achei, bom, tô bem de condicionamento, vai dar. Não é simples, tá? Chega uma hora que tem vários vendedores de calçado e meia. Eu falei, pronto, eu não vou quebrar minha palavra, vou botar só a meia para não queimar o pé. Aí porque a cidade também é muito suja, né? Como tudo na Índia. Então, chegou um momento eu falei, não, eu preciso prezar um pouco pela minha saúde, eu coloquei a meia e aí a gente fez 14 quilômetros. E aí depois, inclusive, do Vipassana, eu fiz de novo com outro brasileiro que eu encontrei lá. Foi bem bacana. E aí essas criancinhas ali do lado, é aquela história, né? Gente branca lá, alguém vê, vamos tirar foto. Aí a gente acabou tirando foto e é isso aí, né? Então essa foi... Eu achava que eu era igual eles, né? Que ninguém ia me achar diferente. claro, Lígia, claro. Eu falei, eu toda encapuzada, vou parecer uma indiana. Não, quer Jamais. tocar. Não, jamais, né? Mas você de olho azul, assim, imagina, devia ser uma rotina, né? Quererem tirar foto. Mas nessas cidades aí que já tinham mais, por exemplo, Tiruvannamalai tem muito turista. Aí a gente não é tão parado assim. Aí é mais tranquilo, né? Mais cidades que são mais pacatas, sim. Pode passar. Estou me sentindo numa aula com slides, gostando dessa missão. Né? E aí a gente foi para a Turquia, né? Eu saí da Índia, foi em abril, um pouquinho antes do outro eclipse. Tá? E aí eu cheguei na Turquia e aí vivi um outro eclipse lá. E aí eu passei uns dias com meu amigo, minha amiga chegou, e aí foi na Capadócia, aí era o vale onde os balões subiam. Nesses dias aí, quando a gente conseguiu subir nessa montanha, os balões não estavam no ar, eles têm que subir em condições específicas muito cedo, mas é uma foto que representava um pouquinho, né, E aí tem uma outra foto que eu acho que está mais para frente. Quer que eu procure? Eu acho que sim, passa aí. É essa aí. Que acontece? A gente fez a nossa viagem toda de carro. Essa minha amiga, ela adaptou o carro dela e a gente dormia no carro. Então a gente fez uma cama nos bancos de trás. Eu já estava com pouca grana, né? E aquela história, minha viagem já tinha se espichado muito além do que eu imaginava. Eu falei para ela, olha, a gente vai ter que achar soluções. Então a gente foi dormindo. E eu fiquei impressionada, assim, na Turquia eu fui para estudar o sufismo, que é uma versão mística do islamismo, e isso foi porque eu conheci uma moça, eu dividi quarto na AMA, né, no ashram, a gente tinha que dividir quarto com outras pessoas, porque estava muito lotado e não tinha opção, então eu dividi quarto com uma moça do Cazaquistão, que era muçulmana, e aí ela foi me contar um pouco da visão dela, do feminino. Que interessante, e aí? Me tocou demais, porque eu sempre fui o estereótipo da mulher yang, né? Assim, criada para dar certo, para resolver, literalmente com botar o pau na mesa, né? Então, assim, e aí quando eu comecei a conversar e dividir quarto com uma menina que era o meu extremo oposto, eu, como sempre, eu falei, não, eu aprendi a questionar, eu não vou só julgar. E aí eu comecei a perguntar para ela me explicar a visão de mundo, o que ela estava sentindo, como ela percebia cada coisa. Que é isso? Duas pessoas podem estar no jardim, uma pode estar percebendo as abelhas, a outra pode estar percebendo as rosas, né?
E eu falei, quero entender o que se passa na cabeça dessa moça aqui. Porque tu imagina, lá é hindu, né, no Ashram da Ama, e ela é muçulmana, então já mostra que ela tem uma cabeça um pouco mais aberta, e eu queria ver como ela percebia tudo isso. E aí ela começou a me falar de como ela enxergava o poder do feminino desse lugar de saber que você tem o poder e não precisar provar. E aquilo me tocou muito fundo. Porque a minha vida inteira eu tinha o poder, mas eu tinha que provar. Eu tinha que provar que eu podia, eu tinha que provar que sim, eu posso viajar na Índia sozinha, sim, eu posso fazer, sim, eu posso mudar de carreira quantas vezes for, sim, eu posso me bancar se for necessário, eu não dependo de ninguém. Não de ter que provar para fora, provar para mim, que é o mais duro, tá? Provar para os outros pode ser difícil, mas provar para si mesmo é muito mais difícil, porque a gente conhece as nossas falhas e os nossos medos. E aí eu comecei a perceber que ela falava de um lugar de empoderamento que eu desconhecia, que era um lugar que eu tinha ouvido falar nas escrituras lá de Vedanta, do outro Ashram, que era um lugar de entender que as coisas estão certas do jeito que estão e, às vezes, o mais adequado é simplesmente observar. E que, às vezes, não é resolver a situação. Que, às vezes, resolver a situação é só observar. E só responder quando é perguntado. E entender que, às vezes, é assim. E se ninguém perguntar a minha opinião, por mais que eu saiba a resposta, às vezes o caminho da pessoa é bater a cabeça mesmo. E se eu prevenir a pessoa de bater a cabeça, eu estou prevenindo ela de um aprendizado, porque eu quero me empoderar através do que eu sei. E ela não me falou isso com essas palavras, mas foi isso que eu tirei daquilo lá. E eu falei, caraca, tem muita sabedoria aí. Eu falei, antes de voltar para o Brasil, eu preciso me conectar com isso. Como o meu visto na Índia, eu já teria que sair, eu até poderia sair e voltar mais uma vez, porque eu tinha o visto, eu tinha 2 vistos, um de estudante e outro de turista, que aí tu tem que sair a cada 3 meses. E aí eu teria que sair e voltar. Eu falei, chega, não posso mais ficar gastando dinheiro. Então, eu vi que a passagem para a Turquia estava muito barata, inclusive sugestão, né? Eu ia falar isso, se tivesse espaço. Dicas de práticas, né? Fala. Então, assim, na Índia, quem tem que comprar passagem, tem um site chamado Make My Trip, que ajuda muito, passagens internas. Eles, inclusive, vendem passagens de trem, e que é uma coisa que ajuda, mas uma coisa que atrapalha, eles não... Eu tentei pagar com meu cartão de crédito, não estava funcionando. Tinha que ser um amigo meu que é local. Se alguém precisar, eu tenho o nome de agente lá, de pessoas confiáveis, e aí qualquer coisa tu dá o dinheiro para a pessoa e ele paga para ti. Acho que pode funcionar também, tá? Quando eu fui olhar a passagem direto da Índia para o Brasil, estava muito cara, porque eu não tinha também tanto tempo em advance, não tinha muito tempo antes. Você tinha comprado uma perna só, né? Quando eu fui, eu só tinha ido, eu não sabia quando ia voltar. E aí eu tinha que ver, e eu estava olhando, estava muito caro. E aí eu comecei a olhar destinos no meio do caminho. Eu falei, cara, até pro jet lag é melhor. Super, super sugiro. Quem puder parar ou na Europa ou na Turquia, para não chegar com jet lag, porque daí tu perde 1, 2 dias só tentando ajustar isso, porque tu chega morta. Então, adorei isso aí. E aí, eu vi que da Turquia para a Índia estava muito barato. Eu paguei a passagem, deu o quê? Acho que 1.200, 1.100 da Índia para a Turquia. para a Turquia. Eu não me lembro. 1.100 o quê? Qual a moeda? Não, R$ 1.100. Ah, tá. Uns 800, eu não lembro, entre 800 e 1.100, tá? Tá. Mas que eu tinha visto que depois... da Turquia para o Brasil estava caro, mas como a minha amiga estava indo de carro, e aí ela estava vindo da Suíça, eu olhei da Suíça para o Brasil, era um dos destinos mais baratos na Europa. Sugestão de novo, tá? Você pode viajar por Portugal, mas você pode. Espanha costuma ser barato, mas Genebra é um dos lugares mais baratos, a passagem tão barata quanto Portugal. Mas também você passa um dia lá, gasta o resto que você economizou, né? Eu tenho uma amiga. Desculpa, gente, eu posso passar o contato da minha amiga. Se você for legal, talvez ela te acolha.
Mas, assim, foi uma super opção para mim, porque aí no final de Genebra para o Brasil, eu paguei 2.000. Então, direto da Índia estava dando 7,5, e no final, nessas pernas aí, eu gastei 3. Então, né, nem comparação. Sim, eu fiz algo parecido também. Portugal, onde é que eu fui? Doha. É Doha, Doha. E Doha, Nova Delhi. É, mas é aquela história. Não sei se Eu, tu pro- eu parou, pro- tu ficou. É, não, eu procurei assim, eu falei por qualquer de em qualquer qualquer jeito. lugar. Isso, E essa isso. foi a combinação que me apareceu. É. Mas às vezes vale olhar nesses outros sites e fazendo a tua montagem. Por exemplo, essa opção da Turquia não tinha aparecido. Então, olha, alguns lugares, às vezes, que tu tem interesse no meio do É, caminho, de passar um dia, dois. E a Turquia foi muito bacana, porque, por exemplo, ali na foto da direita tá o carro em que a uhum. gente estava dormindo, a gente escovando os dentes. Ali foi um lugar que a gente dormiu na beira da rua, do lado de um carro abandonado. A Você Turquia achou seguro? achei muito seguro. Diferente do que algumas amigas tinham me falado que tinham passado por olhares e toques um pouco. Cara, ninguém nem. E uma coisa que me impressionou foi que, assim, os caras fechavam as lojas, eles deixavam, às vezes, os produtos na rua, sabendo que ninguém ia roubar por conta da cultura deles. Então, assim, achei bem seguro, muito policiado, muito tranquilo. Então, assim, Turquia. Istambul, você ficou? Istambul foi o lugar que era assim mais busy, mais bagunçado. Eu não fui ainda para Nova York, fui em outros destinos dos Estados Unidos, mas é muito assim, muito cosmopolita, sabe? As pessoas muito bem arrumadas. Para mim foi um choque depois da Índia, né? Então, assim, e as pessoas vão lá para fazer muita cirurgia estética. Então, tu vê muito nariz operado, cabelo, e assim a gente contava. Eu e a minha amiga, a gente se cutucava e ficava rindo, porque era assim, era o dia inteiro. Pessoas com cirurgia de nariz, olho, cabelo, né? A inserção de cabelo, que lá é muito, muito. Então, tanto homem quanto mulher, silicone, muita coisa. Uau. E aí, essa foto ali de baixo já pega um pouco da cultura da Turquia, que eu sempre tive. Era a Turquia e a Índia, dois lugares que eu sempre tive um chamado e eu não entendia por quê. Mas tudo se passou do período otomano lá. Então, assim, tem muitas ruínas muito interessantes. Então, não é só a Capadócia, como a gente vê, tem muita coisa. No sul tem praias muito bonitas. A gente foi para Izmir também, que é já mais perto de Istambul, que é água azul, parece Caribe. Acabei não botando foto, mas enfim, é muito bonito. Quando eu fui lá, já estava, a nossa moeda estava oscilando muito e os preços subiram muito depois da pandemia. Antigamente era muito barato, eu já não. Istambul eu não achei barato, tá? Istambul não é barato. Mas os outros lugares dá, né? Outra coisa que eu descobri no caminho, que pode ser uma solução para quem está com curto de grana, é o World Packers. Então, é um lugar que tu se associa, tu se inscreve, faz como se fosse um CV teu, fala um pouco das capacidades que tu tem, e aí tu trabalha num lugar em troca de hospedagem e alimentação. Então, a gente, inclusive, ficou nesse lugar mais para o sul, perto da praia. A gente trabalhava na casa do cara e a gente se inscreveu como par. Então, eu e a Cristal. Então, assim, eles tinham que aceitar as duas. Isso era bacana, que a gente também não estava sozinha, mas tem referência, tem depoimento de pessoas antes, então é super seguro. O cara foi super legal, nos levou para ver Olimpos e vários lugares lá no sul, tipo, porque ele E o era que que legal. vocês faziam lá? Então, ali, nesse aí foi um pouco. Ele tinha meio que uma fazenda, tinha até pavão, isso foi muito legal. Mas a gente estava capinando pedra. Cara, o terreno lá é muito cheio de pedregulho, e aí ele tinha um senso estético, libriano, né? Conhece librianos, né? Tinha um senso estético muito apurado, e as pedras no terreno dele estavam incomodando. E aí a gente Uau. capinou pedra, cara. Assim, eu Gente, fiquei com existe bolha. tudo no mundo, né? Que incrível, Dani, É, essas conversas e é. essas suas experiências, porque como é que a gente ia imaginar que uma pessoa na Turquia contrataria duas meninas jovens, lindas, para ficar carpinando pedra em troca de hospedagem e Cara, alimentação? é. Então, aí a ideia era que a gente fechasse alguns buracos na cerca, a gente refez o galinheiro. Eu sou de roça, né? Meu pai era agricultor, então para mim não é problema. Mesmo tendo cara de patricinha, não sou, né?
Aí a gente cuidava dos animais, tinha carrapato, a gente tirou carrapato do gato, aí ele adotou um cachorro, a gente estava dando de mamar pro cachorro, enfim, mas foi muito legal. A gente ficou mais de uma semana lá. E a gente foi subindo e voltando para a Suíça, né? E aí teve o período final. Pode passar um pouquinho, que ainda tem mais, acho que uma foto ainda da Turquia, que foi Pamukkale, que foi um lugar bonito, que é ali à direita, então, que são depósitos salinos. Na Turquia é muito famoso ali, eu botei o café, porque se bebe muito café turco, eles botam muito cardamomo, para quem não gosta, mas já aviso jura? Café turco tem cardamomo? Normalmente eles adicionam, e já aviso, a Ayurveda indica que um antídoto para o café é cardamomo, então, Olha, que teoricamente, não interessante. faz tão mal para o corpo, né? E aquela leitura da borra do café? É lá que Sim, faz? sim, é lá que faz. A gente brincava toda vez que a gente terminava, a gente virava e fazia a nossa leitura. A gente ficava inventando, mas a gente foi um desses nossos professores de sufismo, né? Ele falou, fez uma leitura rápida aí do. Mas a gente achou um cara que lia a mão de verdade. O irmão do dono dessa fazenda que a gente ficou lia a mão de verdade. Ele leu nossas mãos, assim, realmente bem apurado. Interessante. Então A gente tem não uma falou. questão mística. Hum. Não, rapidamente, não entendi como que você conseguiu as aulas de sufismo, como você achou essas pessoas que podiam te Isso é ajudar coisa nessa de busca. Deus, isso é coisa de Deus, sério, porque é um meio muito fechado. Aí uma menina me falou de um site, eu mandei e-mail pro cara, o cara estava em Nova York, me deu o contato de outra pessoa, mandei no Facebook, ele me indicou o contato de outro cara. Eu cheguei no shopping do cara, estava fechado, alguém na rua me indicou o novo shopping dele, e eu cheguei nesse lugar, que era um vendedor de Uau, tapete. E que aí legal. a gente conversou um pouco com ele. Eu não sei, ele não nos levou tão a sério e meio que devagarinho nos deu um pé na bunda. A gente já estava desistindo. A gente achou um cara na rua que queria nos ajudar, nos levou para um centro de sufismo. A gente conversou com outro cara. E aí, só que esse só falava turco, precisava de tradutor, e aí eu vi que não ia tão longe. A gente decidiu, tá, vamos embora, porque a gente foi para Konya, que é a cidade do Rumi, né? Que é onde é a base do, assim, seria o berço do sufismo, né? Falei, é para lá que, quando eu falei que eu queria ir para a Turquia, era para lá. O resto eu falei, o resto é tudo confete. Cristal, se Sim, tu quiser ir sim. no resto, o resto é confete. Eu quero ir para lá. Então a gente acabou ficando 20 dias lá. A minha ideia era ficar mais tempo, mas enfim, eles queriam muito que a gente convertesse. Aí a minha amiga era toda tatuada, eles viam tatuagem como haram, e aí haram é pecado. No final, a gente acabou saindo de lá, mas uma experiência muito positiva, né? E eu utilizei muito das perguntas que eu fazia do Vedanta para perguntar para eles, para ver a perspectiva do que eu tinha entendido do Vedanta para o sufismo. É muito similar em muitas coisas, né? Aquela história. No final é a Uhum. mesma energia, só com nomes diferentes, ou às vezes nem nome, né? Enfim. Então foi muito interessante. Acho que se eu começar a falar do sufismo aqui, vai mais uma hora, não vou me Vamos alongar. fazer outro call Eu acho que sim, né? Até porque eu ia dizer, eu tinha um compromisso às 7. E, Vamos passar rápido e fica para uma próxima tá, outro tá, assunto. tá. E aí aqui já foi na Suíça, né? Então ali eu ajudei a cortar grama na casa da minha amiga. Ali foi interessante a diferença de natureza, né? Lá já era floresta ali na esquerda, esse tipo de floresta de cedro, né? E que é um ambiente completamente diferente. Eu acabei esquecendo de te mandar foto, mas tinha as fotos das vaquinhas lá na Suíça, né? Muito interessante as vaquinhas com os sinos. Então é tudo muito organizado, muito limpo, muito pacato. Até conversando com a minha amiga, ela me explicou que, por exemplo, quem faz a segurança do Vaticano é a guarda da Suíça. É verdade, é E aí verdade. tu vê a sede da ONU, muita coisa de referência de tipo assim, ser aquela pessoa que não toma partido, tipo como uma referência da paz, né? Eu saí do caos para ir para paz. E aí lá eu comecei a me conectar com o Jung, eu inclusive passei meu aniversário na casa do Jung, porque eu estava estudando muito aspectos do inconsciente, coisas que eu tenho me aprofundado agora,
que eu comecei a trabalhar no Ashram da AMA através do Authentic Movement, que é uma ferramenta que trabalha com o inconsciente, os sonhos. Então, assim, foi, sabe aquela coisa do se encaixando? E eu pensava, cara, eu nem quero ir para a Suíça, não é um lugar que me interessa, mas no final tu vê que é tudo certo do jeito que tem que ser. E aí, se eu fosse colocar um ponto para, acho que tem, vê se tem mais alguma coisa aí para frente. Ah, não, esse Essa já foi. Isso aí lá na Suíça. Então, os lagos lá, né? Não tem mar, mas os lagos são azuis. É assim, é surreal de bonito. E aí eu aprendi a curtir. Eu já tinha aprendido a curtir a paz interior, porque essa eu tinha bem estabelecida. Mas na Suíça eu aprendi a curtir a paz exterior, porque lá Olha, realmente é legal. muito pacato. Foi tipo assim, sabe, as flores já estavam ali, estava faltando só a fitinha para amarrar, foi isso. Né? Então foi realmente, a minha amiga, ela falava, Dani, vamos fazer trilha, cara, olha quanto lugar legal tem aqui na Suíça. Eu falei, deixa eu ficar aqui no sofá. E aí eu virei o sofá para umas montanhas, passava horas tomando chá, olhando para as montanhas, aí eu meditava. Aí ela sentada, eu chamava ela, tá? Eu falei, vamos discutir um assunto? Aí a gente discutia questões emocionais. Eu falei, gente, quem é essa pessoa? Não estou me reconhecendo. Que lago é esse, Dani? Esse aí foi É onde ela morava? em Vevé, em Vevé. É o lago aquele que separa a Suíça da França. É um dos maiores lagos que eles têm lá. Eu esqueci agora, mas esse lugar aí é Vevé, que é perto lá da casa dela. Posso usar aqui Pode. o Google, nosso amigo o Google Maps. Deixa eu ver se aparece o lago. Se escreve Vevey. Veu. Veu. Não é Vevé, Vevey. Lac Léman. Oui, é o Lac Léman. Lac Lá Léman. se falava francês, né? E eu tinha, durante aquela história que a gente conversou lá no início, né? Eu trabalhei numa empresa francesa, por isso eu falava francês, e por isso foi. Eu acabei, inclusive, trabalhando, eu dei um retiro na França. Essa minha amiga En français? conhecia. En français, oui. Oui, Então, bien. essa minha amiga conhecia uma outra terapeuta consteladora familiar, e ela me ofereceu para o retiro. E aí, de última hora, faltando 2 dias para o retiro, ela falou: vê se a tua amiga ainda quer dar as práticas. Cara, essa foi um outro desafio bacana, assim. Quando eu cheguei, estava chegando lá perto, eu falei: gente, o que é isso? Eu estou na Suíça, eu estou indo para a França dar um retiro em francês. Quando na minha vida eu imaginei que eu ia fazer isso? Sabe? E mesmo pensando, vou para a Suíça, quando eu estava indo para a Suíça, eu jamais imaginei que isso ia chegar a acontecer. Então, assim, o universo, ele é tão rico, ele pode nos trazer tantas coisas, só que a gente se limita tanto. Assim, parem de se limitar e comecem a perguntar. Olha, eu mesmo encerrei a sua apresentação com uma frase, God is my best friend, porque quando eu fui pesquisar o teu nome, sempre gosto de ver assim significados das palavras. Daniel, o Deus é o meu judge. Juiz, meu juiz. Deus é o meu juiz, mas eu achei que não combinava muito com você. Então eu coloquei essa frase aí para encerrar. Eu ia te perguntar por que tu tinha colocado, e quando eu li, eu falei, gente, que frase que me representa, e que é o tipo de frase que antes da viagem eu diria, que frase, mas agora eu digo, que frase, sabe? A tua intuição estava realmente muito afiada. E a escolha também, assim, escolha, né? Eu tive 10 minutos para fazer esse apanhado aí de coisas. Você tem muito mais de alemão do que eu imaginava. E essa tapeçaria atrás mostra essa coisa um pouco suíça, talvez, quando você tinha tempo de fazer os seus trabalhos manuais, essa flor, que também achei que tinha tudo a ver com você, também de retalhos, né, de florzinhas secas, mas uma coisinha assim bem calma e bem ancestral e, enfim, bem bonita. Então, terminei assim também.
Até esqueci de dizer, eu fui para a Alemanha. Eu dei um pulo na Ah, Alemanha. Olha para ver como tua intuição tá bem, hein? Olha, é, é. realmente. Muito E- obrigada, Lígia. Então eu adorei, Dani. A gente Adorei. acabou falando mais do que a gente imaginava, né? Mas é bom a gente saber que vai ser sempre assim, Sempre. a gente separar mais tempo. E eu vou compartilhar tudo que a gente falou aqui também, para mais pessoas terem acesso a tudo isso. E a gente pode continuar, né? Deixando também seu contato à disposição para dicas de viagem de fato, escrever os nomes certinhos ali dos lugares que você visitou. Sim. E, e eu fiquei pessoalmente curiosa em saber um pouco mais mesmo de tudo que você aprendeu. E vamos ver se a gente combina de alguma forma você compartilhar isso também. Ah, vou adorar, adoro compartilhar, até porque, que nem eu falei, né? Não é todo mundo que tem essa disponibilidade, esse interesse de fazer essa volta para fora, mas a volta para dentro, ela pode ser facilitada e eu adoro poder ser instrumento disso, né? Então, e principalmente com uma facilitadora como tu, eu adoro que tu conduza as coisas de uma forma muito leve, então, muito obrigada. Namastê! Namastê! Tudo de bom, Obrigada. Dani. Obrigada a Beijo. Tu você. também. Beijo. Beijo. Bem, pessoal, queria encerrar então dizendo que essa foi a nossa primeira conversa, eu e Dani. Convidei a Dani porque para mim foi muito especial essa viagem que ela fez. Eu acompanhei um pouquinho de longe e acho que faz todo sentido, às vezes, a gente buscar respostas quando a gente está em outras paisagens, em contato com outras pessoas. E espero que vocês tenham aproveitado também esse momento aqui com a Dani. Espero que vocês tenham aproveitado aqui esse momento com a Dani também. Eu acho que a mensagem que ficou é: façam perguntas, se aprofundem naquilo que realmente interessa. E a viagem interior-exterior, sendo uma ou outra, ela é sempre um caminho de muitas aberturas, muitas aventuras e muito conhecimento. Então, obrigada por ter ficado aí com a gente esse tempo.